Gravar nesse computador. Agora Agora foi, não foi? Foi. Boa noite a todos. Sou Tatiana Cotrim, presidente da Comissão de Marketing e Publicidade da OAB de Balneário Camboriú. Esse evento é um desdobramento de um primeiro evento que nós fizemos do Dr. Hugo Leitão, presidente da Comissão de Inovação, Direito da Propriedade Intelectual e Combate à Prataria. Falei na ordem certa, mas falei, né? E Dr. Jean Barreto, procurador estadual de fiscalização da OAB Santa Catarina. São os nossos convidados de hoje. A gente vai bater mais um papo, não vai ser um evento expositivo como a gente fez da primeira vez, mas vai ser um complemento, né, a pedidos dos participantes da última reunião, para que a gente trouxesse mais ações na prática, né, casos na prática e os canais de comunicação utilizados pela advocacia para fazer publicidade, e o que poderia ser utilizado, o que não poderia ser utilizado. Eu preparei essa apresentação porque eu tenho mania, tá, gente, disso daí. Eu gosto de fazer essas apresentações para ter um roteirinho, acho que fica ilustrativo, ajuda as pessoas a prestarem atenção no que a gente está falando. Meus contatos, vou deixar aqui, eu só não estou conseguindo tirar essa telinha daqui, para mim está aparecendo um negocinho, mas acho que para vocês não tá, né? Agora acho que vai. Meus contatos, para quem quiser pegar pelo QR Code, aí tem aí meu LinkedIn, tem Instagram, tem WhatsApp, e-mail, e eu ajudo, se vocês tiverem dúvidas de marketing jurídico, quiserem saber mais sobre os próximos eventos, podem ficar à vontade de entrar em contato. Nossos convidados eu já apresentei, mas eles fiquem à vontade também quando forem a gente for bater esse papo. Não vai ter momento de fala meu, momento de fala do Dr. Hugo, momento de fala do Dr. Jean. Vai ficar meio que todo mundo falando ao mesmo tempo, que a gente vai pontuar alguns destaques dos regramentos, algumas situações, e bater um papo, trocar as nossas experiências, botar as nossas posições para vocês. Então, quando eles tiverem a palavra, eles vão se apresentar melhor, quiserem complementar alguma coisa. Fiquem à vontade. Alinhando já que as nossas expectativas, algumas premissas básicas, assim, basicamente, o que são os regramentos institucionais, né? O que pode, o que não pode, se eu pudesse fazer um resumão agora do que seria. Então, as premissas principais, assim, informação, descrição e sobriedade sempre. Todo o conteúdo que você for produzir em qualquer canal de comunicação ou meio de comunicação, como o próprio regramento chama, sempre primando pelo teor informativo, discreto e sóbrio. Mas o que é isso? O que é discreto, o que é sóbrio? Infelizmente, são conceitos bem subjetivos, então a gente não tem ainda uma definição. O próprio comitê regulador que se organizou esse ano ainda está ajudando a definir alguns conceitos que ficaram vagos, né? Ficaram abertos nos regramentos, e dentre eles a descrição e a sobriedade, porque às vezes o que é discreto para mim, por exemplo, eu estou com essa blusa rosa aqui toda cheia de listrinha, colorido, para mim eu botei um blazer preto em cima, para mim está discreto, mas para muita gente pode dizer, nossa, é muito chamativo. Então, o que é discreto? Para uns, o que é sóbrio para outros, a gente não tem ainda uma definição, um conceito dentro do regramento do que seria isso, tá? Mas o bom senso, né, o senso comum, tem como nos orientar, a gente tem como direcionar o conteúdo do marketing, da publicidade para esses conceitos. O que não pode de cara, que a gente já sabe, mercantilização, captação de clientela, autoengrandecimento, eu virar e dizer que eu sou o melhor advogado da área X, eu sou o único que vai poder te ajudar nesse sentido aqui. Promoção pessoal, você se divulgar em um evento jurídico, você ficar o tempo inteiro se divulgando enquanto advogado autônomo ou enquanto escritório. Persuasão, elementos de persuasão, você tenta convencer, né? Você tira o livre convencimento da tua audiência, do teu público, do teu cliente, e você tenta induzir ele a te contratar ou a litigar, a fazer algo que é vedado pelo regramento. Comparação. Nunca se compare a ninguém. Acho que isso já, qualquer coaching hoje em dia fala isso, né? A gente tem que trabalhar o nosso e esquecer o coleguinha, o nosso concorrente. Então, para que você vai ficar dizendo esse escritório é melhor que o meu escritório é melhor do que esse, a gente atua assim, a gente faz assado, divulgação de método também de trabalho não é permitido. Então, premissas básicas de tudo que a gente vai falar aqui essa noite, a gente já pode partir disso daí, do artigo 39 do Código de Ética e Disciplina, que eu acho que já é um bom
norte, né? Vocês vão observar que tudo isso que a gente falou nesse primeiro slide aqui vai estar, de alguma forma, em todos os outros, tá? E aí, meios de comunicação. Os regramentos chamam de meios de comunicação, mas o marketing entende como canal de comunicação. O que é um canal de comunicação? Qualquer espaço, lugar físico ou virtual em que você possa fazer publicidade, em que você possa divulgar uma ideia, um produto, um serviço, um conceito. Então, a gente já tem no artigo 40 espaços públicos. Então, o que eu entendo por espaços públicos? Outdoor, você não pode. Elevador de prédio comercial, eu não posso colocar lá minha logo, o nome do meu escritório. Rádio, cinema, TV, panfletagem, a gente não pode fazer atividade mercantil, então a gente não pode panfletar, seja o nosso cartão, seja um portfólio com as suas principais áreas de atuação, você não pode sair distribuindo isso pelas vias públicas. Então, canais já vedados nesse primeiro slide, partindo dessa premissa de que a gente não pode ter publicidade em hipótese alguma nesses ambientes. Onde é que a gente pode ter publicidade, né? Ou de que forma eu vou poder fazer uma publicidade sem ser voltada à mercantilização, à captação de clientela, mas mais para o viés informativo. Site institucional. O doutor Hugo tinha me perguntado sobre site institucional. Quer falar alguma coisa antes de eu falar? Quer trazer as dúvidas das pessoas, Hugo? Pode ser. Bom, na verdade, eu gostaria de dizer que os palestrantes mesmo de verdade são vocês dois, né? Você e o Jean que conhecem em profundidade a matéria. Deixa eu falar um pouco a meu respeito. Apesar de hoje eu estar como presidente da Comissão de Propriedade Intelectual, vou reduzir para esse nome, tem um nome gigante, né? Eu já fui da fiscalização, já fui voluntário lá na fiscalização. Antigamente, a fiscalização funcionava diferente do que é hoje em dia, né? Existiam ali os membros que eram relatores dos processos. Então, sempre chegava ali uma pilha de processos, era processo físico na época, né? Chegava uma pilha de processos, sorteava lá na hora da reunião entre os membros e a gente levava para casa para analisar, ver o que tem de errado ali dentro. E é impressionante, a maioria das coisas que surgiam era justamente na época, né? Com relação ao tamanho da placa luminosa, esse tipo de coisa, né? E a gente sempre relatava ali dizendo que não pode. Então, o advogado ele sempre era primeiro comunicado, né? Recebia uma advertência, né? Para poder corrigir aquilo ali e se voltasse a fazer, aí sim teria uma punição. O Jean até me corrija se eu estiver falando alguma besteira, tá? Teria ali uma punição, já iria para o Tribunal de Ética, aí já julgava, já teria ali uma pena, alguma coisa para ele ter que reparar, né? Ou ele tinha carteira suspensa, ou até perdia a credencial, dependendo da situação. Hoje em dia isso mudou, né? Hoje em dia está todo mundo na internet. E o que eu vejo muito hoje em dia, aí eu vou falar um pouco dessa área que é a nossa, né, Tatiana, um pouco da área de propriedade intelectual, é que a gente vê muito aquela confusão que ainda existe, né, da pessoa que um dia foi agente da propriedade industrial, e aí é advogado também. Então, ora ele tem um site que você tem a impressão de que é um site de advocacia, ora tem a impressão que é um site que faz apenas a parte administrativa de registro de marcas, né? E, enfim, o que a gente passou a fazer como auxílio, né, atualmente, para a fiscalização aqui do AB de Santa Catarina? Falei várias vezes já com o Jean sobre isso, que a gente está ali para apoiar, o que precisar a gente vai dar uma mão, para justamente a gente analisar algum ponto que, de repente, não é do dia a dia da fiscalização. Não era, né? Porque o Jean está expert agora nisso. Ele já faz uns relatórios ali brilhantes. E o tempo inteiro, nós que estamos em comissão de propriedade intelectual, a gente recebe alguma foto não, né? Algum print de algum site, de algum Instagram, e tem muita coisa errada, né? Então a gente ajuda até uma certa parte do relatório, encaminha para fiscalização, e aí a fiscalização da sequência. Porque, voltando a dizer, né, nessa nossa área, focado na área de propriedade intelectual, a gente vê muito escritório de marca, por exemplo, que vende o serviço jurídico, às vezes com análise de casos gratuitos, né? Traga a sua situação jurídica para a gente, que a gente analisa de forma gratuita. Isso tem acontecido muito.
Isso daí é óbvio que não pode, né? Mas a gente vê muito disso acontecer. Eu não sei se você quer comentar um pouco a respeito disso, se essas coisas passam por vocês aí, Tatiana, acho que não, né? Não, acho que passa mais pela comissão da doutora Elisângela, não sei se ela ainda está aqui ouvindo a gente, ela estava no Ah, sim. começo, se ela tiver, até por gentileza, Ah, pode até abrir o seria microfone e me legal a gente confirmar, ouvir mas um eu pouco acredito dela. que seria pela comissão de É, fiscalização mesmo, ela recebe mais, eu, ela tem mais esse contato direto com a fiscalização Entendi. do que a gente aqui na eu comissão de marketing. Tem alguém vou, falando. sou eu, vou falar em nome aqui da minha coordenadora Ah, regional, a doutora sim. Elisângela, ela é membro do sistema estadual, ela foi nomeada esse ano, então, além dela ser presidente da comissão, a gente tentou, nas subseções que foi possível, né, a gente tentou fazer com que o presidente da comissão local, né, de fiscalização do exercício profissional se tornasse membro da fiscalização, seja como fiscal ou, né, e como a gente tem, depois eu vou voltar nessa parte, mas a gente tem 9 coordenadorias, né, na gestão anterior eram 6. Então, na região de Balneário, é a doutora Elis que é a nossa coordenadora. Então, atualmente, assim, nas comissões não tramitam processos de fiscalização, seja na subseção, seja em qualquer subseção. Uhum, O uhum. caminho é sempre mandar para a seccional para a gente autuar aqui, Ah, ter o registro, e a partir daqui que a gente notifica ou a gente avalia se é um caso com uma abordagem pedagógica. Essa postura que o Hugo comentou que se tinha, né, há tempos atrás, só mudou um pouco de nome, né? Quando a gente percebe um erro pontual, é muito fácil a gente, né, não é presumir, né, que a má fé, mas é sim. muito fácil perceber quando o intuito daquela publicação, daquele perfil é captar clientela, quando é bem evidente tu observar várias publicações irregulares, e muitas vezes é uma questão pontual, é um advogado que foi lá e divulgou uma decisão que ficou feliz com aquele alvará, com aquela sentença procedente, que é bem comum também. Então a gente olha lá, porra, Hugo Leitão, propriedade intelectual, número do OAB tal, tudo certinho, tá tudo ok, mas teve aquela publicação ali que ele comemorou um resultado e etc. Então, nesses casos em que a pena é mais branda, né, que se fosse um caso de advertência ou até censura, a gente acaba fazendo essa abordagem pedagógica daí. Então, o caminho hoje em dia, o que os fiscais, os coordenadores podem estar fazendo? Vamos supor que em Balneário a doutora Elis se deparou com uma situação irregular. Ela pode bater na porta desse escritório e dizer: olha, fulano, inclui teu número do número de registro da sociedade na tua placa, por favor, que está errado, isso e isso. Te dou tantos Uhum. dias. Foi corrigido, ela vai encaminhar para a gente pelo protocolo, ou às vezes a própria secretária da subseção, né, das subseções acabam encaminhando para a gente, porque já tem intimidade com o sistema, para não fazer também com que os fiscais e os coordenadores parem para fazer isso também. Mas o canal principal é sempre esse, sempre pelo sistema, para gerar número de protocolo, para a gente poder dar retorno, para a gente, sabe, no final, a gente encaminhou para o TED, a gente vai comunicar todas as partes, ainda não é acessível o acompanhamento do processo, mas a gente faz esse comunicado. Então, hoje, os fiscais e os coordenadores, eles podem estar fazendo essas abordagens pedagógicas e depois eles mandam um relatório para a gente. Então, vamos colocar o Hugo aí como Cristo aí. O Hugo foi Uhum. abordado e tinha que incluir o número da sociedade na fachada do escritório dele. O Hugo foi lá, regularizou, colocou o número de registro da sociedade dele, e aí vem um relatóriozinho dessa abordagem pedagógica. A gente vai anotar aqui. Se o Hugo abrir uma filial em Chapecó, por exemplo, e não colocar o número, aí o coordenador vai mandar para cá. Daí a gente vai dizer: opa, olha só, já foi feita uma abordagem pedagógica pelo mesmo motivo. Eu Ah, estou aí fazendo não um é mais exemplo bem advertência, né? grosseiro, né, Uhum. bem simples, né? Aí não seria mais o caso de uma abordagem pedagógica. É lógico que a gente sempre trata com razoabilidade, né? Se fosse nessa Uhum. hipótese, por exemplo, de só incluir o número que faltou, eu entendo que não justifica autuar um processo, notificar, Uhum. esclarecimentos. Então, mas só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, a comissão, ela está responsável agora só para produzir o que subsídios para a gente estar decidindo, elaborar campanhas, também fazer cursos de iniciação. Joinville foi
promissor, né? Foi um dos primeiros locais que acho que era no dia anterior ou no mesmo dia de receber a credencial, eles faziam um curso de ética e disciplina e falavam de publicidade. Então, isso na gestão passada já começou a acontecer também com o apoio da ESA. A doutora Ariane, que é minha colega aqui também, que é procuradora, ela já participava, né, desde antes dessas investidas, né, desses cursos de iniciação. Então, a comissão ela é mais uma questão técnica mesmo, de estar trazendo subsídio, levando informação, campanhas, etc. Mas os processos, as abordagens e as decisões são incumbência hoje do sistema estadual, tá? Até me estendi demais por... Não, isso é bem Não, foi interessante que você ótimo. falou. Isso é bem Foi interessante. ótimo. Mas Eu respondi que a doutora Elisângela deveria receber quando ele perguntou se eu recebo alguma denúncia, alguma coisa. Ninguém entra em contato para dizer, olha, doutora Tatiana, estão fazendo isso assim de publicidade. Ainda não. Ninguém nunca Ainda me não. mandou um post para eu ver se estava bom ou se estava ruim. Às vezes a gente debate algumas coisas no grupo de comissões, mas nunca recebi. Acredito que a doutora Elisângela receba mais, até por ser da comissão de fiscalização. Então, muito advogado que a conhece, que tem dúvida, antes de buscar a fiscalização em si, que eu Sim. sempre oriento nos eventos, busquem a fiscalização. Respondendo até a questão de placa, eu tive uma dúvida de um cliente de marketing jurídico meu, não era cliente de serviço jurídico, não, mas de marketing jurídico, que me questionou sobre essa questão de dimensões de placa para o escritório dele e tudo mais. Eu fui procurar nos regramentos, não tinha nenhuma especificidade, nenhuma especificação sobre tamanhos, dimensões de placa e tudo mais. Aí o que eu fiz? Mandei um e-mail para fiscalização. Respondendo essa questão, mandei um e-mail para fiscalização e me orientaram, falando, não, doutora, só o que está no regramento, não tem nenhum critério de dimensões, a senhora só tem que respeitar a sobriedade, a descrição, blá, 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 blá. Então, dúvidas, fiscalização, não a comissão de fiscalização, a fiscalização estadual em si. E um outro portal que eu vou botar aqui no final, para não dar spoiler do evento, o doutor Hugo me passou esse portal esses dias, eu falei dele no último evento que eu fiz no Rio, que são os canais oficiais que a gente tem, né, para tirar as dúvidas de marketing jurídico, esse canal novo que a gente tem aí do Comitê Regulador. Então, essa questão da placa, realmente me orientaram, resposta do procurador, ou alguém da fiscalização que me orientou, eu não lembro o nome quem foi, falou que não tinha no regramento nenhuma dimensão, nenhuma exigência quanto a formato, nada nesse sentido, mas que deveria respeitar a sobriedade e a descrição, que é aquilo que a gente falou no início. Tudo vai passar por isso daí, né? O bom senso também, né? Essas questões. Mas Essa acho que... questão... Desculpa, Tatiane. Essa questão, Não, para não perder o embalo, essa questão do tamanho da placa de identificação do escritório, tem bastante já nos inventários, né, tanto aqui de Santa Catarina quanto do Conselho Federal, o entendimento assim de que tem que ser proporcional ao tamanho da fachada. Então é exatamente Isso, como a isso. doutora falou, não existe uma medida de tanto por tanto. Já a gente recebe ainda, Hugo, perguntas relacionadas ao tamanho, a como que as dimensões da placa e etc. Mas a regra geral que a gente costuma orientar é que tem que ser proporcional ao tamanho da fachada. Então, eu não posso ter uma fachada de 1 metro por 3 e colocar uma placa de 4 metros que seja maior do que o tamanho da Porque fachada. tem que ser Seja discreta, né? desproporcional. Tem que ser proporcional. eu lembro na E época que tinha uma situação dessa de uma placa na época que eu fiz o relatório, tá, encaminhei. Eu lembro que a placa era enorme, assim, tinha outros escritórios de advocacia próximo e aquela era absurdamente gigante perto dos outros, né? Então, a fiscalização foi no sentido de que ele colocasse nos padrões de acordo com o tamanho dos outros, né? Só que era uma placa comprida, né? O que ele fez? Ele colocou ela de lado, retangular, continuou o mesmo tamanho, mas ele fez ela em proporção, em vez de escrever de cima para baixo, né? Ele colocou ela com a escrita assim lateral. Não adiantou nada, porque ele continuou tendo a placa grande desproporcional com relação aos demais ali. uma outra questão, Hugo, que eu acho, antes que eu perca o fio da meada aqui, que a doutora Tatiana comentou também, a gente recebe questionamentos no telefone institucional, no e-mail, só que muitos advogados confundem o que eles mandam um e-mail como se fosse uma consulta. Então, as consultas, quem responde é o Tribunal de Ética e Disciplina, e não a fiscalização.
E não pode também versar ali sobre uma situação concreta, né? Ah, Para o TED estar dando essa resposta, né? Então, Tá. esses canais que a doutora Tatiana falou, os próprios canais que a gente tem aqui para estar orientando e auxiliando os advogados, são justamente para estar suprindo essa ausência de uma resposta. Não adianta eu perguntar, né, algo que é específico ou de uma situação que eu estou passando através de uma consulta, porque eu não vou ter essa resposta, porque é um caso concreto, né? Uhum. Então, quando as pessoas pedem, nos procuram para dizer, olha, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, a ideia é bem nesse sentido, daí da gente estar orientando, estar ajudando, mas não é uma consulta, não é uma resposta à consulta, né? Então, isso é uma questão ah, também que que a gente bom. recebe e-mails aqui como se a gente tivesse essa incumbência de estar respondendo essa consulta, e na verdade não, o que a gente vai fazer aqui é orientar, como o próprio canal do Conselho Federal ali, que a doutora Tatiana já se socorreu, está fazendo, vem Uhum. fazendo, né? Só que não se Uhum. confunde com a consulta que é respondida pelo TED, e aí tem que ser uma questão, uma situação hipotética, tá? Só para não Sim. esquecer aqui dessa... Não, muito bem colocado, porque essa é importante divulgar isso, né? Até para a gente que está promovendo essa informação, a gente não passar nenhuma informação errada. Então, para mim, me ajudou também muito. Porque muita gente Uhum. pergunta, como é que eu faço? Se eu posso mandar um post para fiscalização, eu posso fazer. E esse canal que o comitê criou agora, você pode anexar vídeos, arquivos e documentos, né? Arquivos e documentos, não, é imagem, foto, né? Vídeo, foto e documentos. Então, eu interpretei até, não sei se eu estou errada, mas eu interpretei que poderia mandar nesse sentido do post em si, do vídeo em si que você está com dúvida, não, doutor Jean? Acredito que sim. Sim, sim, só que daí não tem uma força de uma resposta à consulta, entende? Não tem Ah, aquela, tá. entende? É uma orientação. É uma Então, Não, eu o fico que eu acho pensando. interessante é que vindo do Conselho Federal, querendo ou não, cria-se uma espécie de política judiciária daí, né? Não tem como o Conselho Federal daí entender que tal situação é irregular e cada seccional entender diferente. Então, eu achei bem Sim. interessante, porque tem um certo efeito vinculativo. A gente recebe aqui o doutor Duran, que esteve em Balneário até recentemente com o doutor Leonardo Reis. O doutor Duran participou do primeiro encontro nacional, né, agora no Conselho Federal. E amanhã a gente vai ter uma reunião para bater um papo, tá, sobre como foi essa reunião, eu, ele e a doutora Ariane. Mas a gente já vinha recebendo, até na gestão anterior, que era o doutor Ari Raguiante Neto, o corregedor à época, agora é a doutora Milena, a gente já vinha recebendo uma espécie de precedentes. Então, por exemplo, teve uma consulta que falava da questão da competência territorial ali pelo artigo 70 ali do Estatuto, que era do local da infração. Então, como a gente vinha se posicionando, tem uma publicidade irregular no escritório de Minas Gerais. A gente Ah, boa. notificava, eles prestavam esclarecimentos, existiam indícios ali de autoria e materialidade ali de uma infração ética. Não cabia ajuste de conduta. A gente encaminhava para o TED aqui mesmo. Por quê? Porque a gente se deparou com essa denúncia aqui, o local da infração foi aqui. E a gente recebeu daí no começo do ano uma resposta à consulta que falava que se o advogado não tem suplementar aqui, o que a gente tem que fazer, a gente pode até notificar e receber os esclarecimentos, mas quem vai decidir vai ser a seccional onde o advogado tem inscrição originária. Então, isso é uma Hum, outra questão que o pessoal ficou meio balançado, entende? Pô, se aconteceu entendi. aqui, o artigo 70, mas não tem suplementar, vai punir como? Então, isso assim já é um precedente, um comando que vem do Conselho Federal, que muito embora nem todos tenham gostado, né, dessa determinação, entre aspas, né? É assim que a gente vai ter que proceder. Então, se o advogado não tem inscrição suplementar aqui, a gente pode simplesmente receber o pedido de providências e encaminhar para a seccional de origem, onde De o advogado origem. tem inscrição originária ali, exatamente. Se ele tiver suplementar, ótimo, entre aspas, né? Ótimo, porque a gente vai poder tratar daqui e vai poder encaminhar para o nosso TED aqui, se for o caso. Mas se não tiver suplementar, daí a gente já teria que mandar para, né, para a seccional onde o advogado tem essa inscrição originária. Então, são umas diretrizes, né, que a gente vem recebendo. A gente recebeu recentemente também uma resposta à consulta relacionada à atuação de sindicatos, né? Então, assim, a coisa vem se construindo. E eu vejo com bastante otimismo, assim, tudo que vem acontecendo. O Hugo pegou uma época bem complicada na fiscalização do processo físico, a Sim. gente, sabe, tinha casos que o pessoal colocava cavalete na calçada.
E não era nem na frente do escritório, era numa praça, assim, já as coisas. Hoje em dia está tudo muito virtual mesmo. Ah, verdade. A maioria das reclamações, dos pedidos de providências que a gente recebe envolvem, É eu na diria assim, produção que de conteúdo. 70% assim, do que passa aqui pela fiscalização é de publicidade regular e captação de clientela. A publicidade regular muitas vezes acaba acarretando captação de clientela, então elas estão até meio entrelaçadas, essas matérias. A vinda do processo eletrônico, essa evolução tecnológica assim que a gente vem passando na última década aí, no meu ponto de vista, foi bastante interessante para o exercício legal da profissão, porque hoje em dia para alguém exercer legalmente a profissão tem que ter um advogado ali apoiando, né, facilitando o exercício desse não escrito. Na época do processo físico, não era toda vara, todo juízo que ia verificar se o Jean Barreto é advogado mesmo ou não. Então, essa Uhum. questão, né, da evolução tecnológica, assim, né, dessa soberania aí do processo digital foi algo que eu achei muito bom, porque é muito mais fácil tu lidar em caso de captação de clientela, etc., do que com exercício legal, né? E antes dessa virada de chave aí para os processos eletrônicos e etc., meu Deus, era um prato cheio, né, para o exercício legal, e querendo ou não, é muito mais danoso para a advocacia, para a classe, do que uma publicidade regular, do que uma... Então, isso é uma coisa, uma questão que eu acho interessante pontuar, porque diminuiu bastante, não que tenha acabado, tá? Ainda hoje a gente observa pessoas se identificando como advogado em perfil de mídia social sem ser advogado. Ah, sim. Recentemente a gente teve... É complicadíssimo. Doutor Jean, o senhor até me permite uma dúvida, por favor? Boa noite a todos, não Boa conheço noite. Boa noite. assim, né? Em relação a essa captação de clientes que ocorre pelas administradoras de condomínio, por exemplo, que é a área em que eu atuo aqui, né? Eu trabalho com direito condominial. E isso eu tenho visto, e até agora como uma tendência nacional, né? A busca por proibir esse tipo de prática justamente pela captação irregular. Nós temos alguma ação aqui em Balneário que envolva isso, ou no Estado? Então, doutora, essa foi uma pergunta bem interessante, porque acaba atraindo o nicho da doutora Tatiane e do doutor Hugo. Por que eu já estou vinculando eles a essa encrenca? Essa questão das administradoras de condomínio, doutora Caroline, o que abriu margem, tá, para esse tipo de situação foi uma decisão, até foi uma guerra judicial que a OAB acabou perdendo, né, no STJ, e depois eu posso até passar o número do RESP, tá, que Por favor. gerou esse precedente, tá? Teve uma questão, sabe essas assessorias administrativas previdenciárias? Havia uma discussão de se isso era ou não atividade privativa da advocacia, porque no entender da OAB é sim, né, uma atividade privativa. Só que nessa discussão judicial, o STJ entendeu que não seria, né, que a atuação administrativa não é privativa da advocacia. E a partir de então, vários nichos foram se utilizando desse precedente, tá? Então a gente observa recurso de multas, INSS, administradora de condomínios, o pessoal que trabalha com propriedade intelectual, que não tem um escritório de advocacia, mas tem uma empresa, entende? É uma baita de uma encrenca, tá? Desculpa a expressão. Por quê? Porque ela acabou permitindo, né, entre aspas, que essa atuação, né, que essas empresas atuem sem regras para publicidade, para marketing, etc. E determinados advogados se beneficiem dessa captação, né? Então, é uma batalha assim que agora tem mais um nicho que é da regularização fundiária também, porque é uma atividade administrativa, né? Então, assim, Uhum. voltando à tua pergunta em relação à administradora de condomínios, vamos supor que eu fui contratado para atender os interesses de uma administradora de condomínios, né? Fiz um contrato mensal com uma administradora. Eu, como advogado, na condição de contratado dessa empresa, eu posso atender os interesses da empresa e não dos clientes da empresa. Então, a partir do momento que eu fui contratado pela Hugo Administradoras de Condomínios, eu posso atender os interesses da empresa que me contratou e não dos clientes do Hugo. Então, eu fiz essa analogia com essas assessorias porque, na prática, é o que acaba acontecendo.
A doutora Caroline vai lá, fecha um contrato com determinada administradora de condomínios, e aí essa administradora vai passar o quê? Todas as celeumas aí, todas as questões dos seus clientes para a doutora Caroline. Isso vai, sim, acarretar numa captação de clientela. Qual que é a dificuldade, doutora Caroline? Muitas vezes é difícil chegar em qual é o escritório, qual é o advogado que é responsável. Então, só, às vezes, uma parte adversa que está litigando num processo que identifica isso, que consegue estar trazendo isso para a gente com provas, etc., e aí a gente consegue ir atrás. Mas a ideia geral dessa situação que a doutora trouxe é muito similar com essa atuação dos sindicatos, entende? Só que na questão dos sindicatos, os advogados eles podem atuar nas questões que são relacionadas à função, à atividade, entende? Então, a grosso modo, seria isso, tá? Eu posso, sim, ter uma administradora de condomínio como minhas clientes, posso, mas para atender os interesses da administradora e não dos clientes dela, porque senão acaba, sim, acarretando em captação de clientela. Ok, doutora, obrigada. A gente que agradece a participação. Oi, tudo bem? É, Só, deixa... só uma Tem uma... situação. Oi, Fábio. Isso acontece direto. Eu, por acaso, sou síndico aqui do condomínio e a administradora aqui que presta serviço para o condomínio, ela tem a parte jurídica dela, né? Então, ela acaba ajudando o condomínio em algumas questões relacionadas até mesmo conflitos internos com moradores, né? E também questões de contratos. Acontece direto. E A parece que eu figura, tenho e a nenhum tipo figura, de... Fábio, do advogado contratado seria a mesma do escritório que foi terceirizado, tá? Vamos supor que o Hugo tem uma administradora e ele me contratou para ser o advogado, para ser na CLT ali, me contratou para trabalhar para o escritório dele, 40 horas semanais, etc., e está tudo certinho. Na condição de funcionário da administradora, eu só poderia atender os interesses da administradora e não dos clientes dela. O Então, que assim, ocorre, desculpa, o que ocorre, doutor Jean, é que geralmente esses advogados, esses colegas, estão no escritório da administradora, estão com uma sala dentro do escritório da administradora e dali já saem com os clientes da administradora, inclusive. Então, eles estão em contato direto, acabam fechando os contratos com esses síndicos, por exemplo, condomínios, né, de forma direta dentro do escritório da administradora. Isso nos tem prejudicado um monte, inclusive a gente chega para fechar o contrato, deu a primeira orientação, tudo, o síndico diz, desculpe, a administradora que eu contratei já possui assessoria jurídica, e assim vai. Isso é muito comum, sabe? E nós estamos, assim, com muita vontade de mudar esse cenário. Até juntos com a ANACOM, né? A nossa Associação Nacional dos Advogados Condominialistas, porque a gente entende que isso está muito desequilibrado para nós que respeitamos as regras, né? Especialmente de marketing e para captação. Essa questão, quando o escritório está instalado dentro da administradora, se a gente consegue indícios, tá, doutora Caroline, dessa situação, a gente consegue fazer uma diligência em loco, a gente consegue tá tentando, né, estancar essas sangrias, tá? Mas a questão principal é que a gente precisa que seja formado, que as denúncias, né, que os pedidos de providência sejam apresentados, porque Sim. é complicado a gente sair autuando tudo de ofício, que aí sabe... Doutora, a gente pode, como indício disso, então, eu posso lhe enviar a administradora, que é o colega que está lá, e processos que o colega tem de clientes da administradora, é isso? Exatamente. Tu pode, por exemplo, depois eu vou disponibilizar aqui com a doutora Tatiana, o nosso manual do pedido de providências, tá? A doutora pode simplesmente só direcionar o Sistema Estadual de Fiscalização ou a Procuradoria Estadual de Fiscalização, se qualifica para a gente, porque não, né, denúncia anônima é vedada e a gente sempre busca orientar as pessoas para se identificarem, né, para a gente, porque se chega no TED uma denúncia anônima, antes a gente encaminhava de ofício. Só que existem vários entendimentos nos tribunais de ética que mesmo a gente encaminhando de ofício se originou de uma denúncia anônima. Então acaba que se constata uma nulidade e todo o nosso trabalho vai por água abaixo. Então,
Nesse Exato. caso concreto, a doutora Caroline Rossetti Gruber, OAB Tatatal, vem apresentar o seguinte pedido de providências. A administradora Tatatal, link, print, Tatatal requer providências e manda pelo protocolo. Sabe ali onde a gente acessa o sistema para atualizar nossos dados e etc? É o mesmo caminho. E por ali a doutora encaminha esse pedido de providências para o Sistema Estadual de Fiscalização, para a fiscalização, que a gente vai receber esse protocolo, vai autuar, vai te mandar um e-mail dizendo, olha, o processo foi autuado, é o número tal. E quando a gente exarar o parecer nesse processo, tu vai receber esse parecer também por e-mail dizendo, olha, aconteceu isso, o advogado foi para o TED, se a empresa não parar de oferecer assessoria jurídica, a gente vai entrar com uma medida judicial, ou ingressamos com uma medida judicial contra a empresa. Isso é bem comum, tá? A gente agora diminuiu um pouco, porque os advogados, a nossa raça, né, nossa classe é esperta, né? Não dá para a gente subestimar a nossa classe. Há pouco tempo a gente percebia, assim, a administradora de condomínio, contabilidade, oferecendo assessoria jurídica, descaradamente. Termos jurídico próprio, tal. E a gente começou a dar umas apertadas, a fazer umas diligências em loco, até tomar algumas medidas judiciais, e aí agora ficou tudo muito implícito. E isso é um outro problema também, né, doutora? Eu aposto que aí em Balneário a doutora deve saber de 10 situações, mas ao mesmo tempo tem mais 40 que a doutora não faz ideia e que acontecem da mesma forma. Mas o caminho é esse mesmo, é formalizar pelo sistema. Qualquer dificuldade, qualquer situação, tem a doutora Elisa aí que pode estar dando uma mão também e faz essa ponte entre a gente. Mas o caminho é esse, tá, doutora? Se tu tem conhecimento dessas situações, não tenha receio, tá? Porque o que tu tá fazendo, na verdade, não é dedar um colega ou ajudar muitos outros, né? Não, eu quero, né, trabalhar com dignidade, né, doutor? Eu acho que igualdade de condições. Se eu tenho que obedecer às normas, você, como advogado, também tem. Então, nada mais justo e digno do que as mesmas condições, né, para todos. Exato. Com Exatamente. certeza. Chegaram muitos Eu vou, eu processos desses vou, para mim eu na vou época, sabia? precisar só dar uma continuidade aqui, senão, por causa do horário, a gente deixar as Não, perguntas claro, agora claro. para o final, porque senão a gente não passa por todos os pontos que a gente precisa abordar aqui. Até para vocês terem essa informação, esse conteúdo, né? O evento que vai ficar gravado, e é importante quem vai acessar depois também ter acesso a essas informações. E aí a gente vai deixar agora as próximas perguntas para o final, só por conta do horário que eu me preocupo, que já são 7:50 e a nossa programação aqui encerra mais ou menos 8:30, tá? Então, quais seriam os canais que o advogado poderia fazer a sua publicidade profissional? O site institucional é uma vitrine, né? A gente sabe disso, mas mesmo o site institucional tem algumas vedações. Aqui eu coloquei, porque o Hugo falou assim, a gente sempre coloca o que não pode, mas bota o que pode dessa vez, o que pode ter no site, porque as pessoas perguntam para a gente o que pode ter. Inclusive, é o que pediram Logo, na última. o Na última que pode ter, porque a gente apresentação, só fala o falaram, que não agora tem que pode. fazer uma do que pode. Logo pode ter, foto e OAB dos advogados. A OAB principalmente tem que ter dos advogados. A foto pode ter também, está no provimento de 2021. Estagiário eu botei entre parênteses, doutor, porque eu não encontrei no regramento falando sobre os estagiários, mas eu acredito que dentro da equipe poderiam constar também. Foto do escritório, a gente pode ter a foto do escritório no site institucional, mas você não pode citar dimensão, qualidade, estrutura física, aquele autoengrandecimento, ostentação, aquilo tudo que a gente sabe. Mas botar a fotinho lá do escritório, não precisa ter um tour 360 dentro do escritório, gente. Isso seria uma ostentação, digamos assim. Você precisa passear por dentro do escritório mostrando todas as instalações. Aquele videozinho não pode, né? Do advogado chegar de Ferrari, aí salta do carro, tira a caneta Mont Blanc. Aquele portãozão bonitão do escritório, Não, todos né? os andares, aquela sala andar inteiro, mostra a vista, não precisa isso. Né? O Tour 360 deixa para os sites de corretagem de imóveis, né? Não precisa ser para o site do advogado. Então, mas pode botar a fotozinha lá, estáticazinha do escritório. Se for sociedade, né, de advogados ou sociedade individual, fazer constar o registro também na seccional, é importante. Então, essas são as informações básicas. Obviamente, você vai poder botar os seus contatos, horário de funcionamento, redes sociais, isso tudo você vai poder fazer constar dentro do site institucional.
tá? Não deixa de ser uma publicidade, não deixa de ser uma vitrine, né, para a advocacia, o site. Inclusive, é uma das profissões tradicionais que ainda exigem, né, a clientela exige que tenha um site institucional. Muitas outras carreiras, outras profissões, outros nichos, a gente sabe que muitas pessoas não usam mais o site institucional, que entendem como ultrapassado. Muita gente já está só na rede social e não tem um site, não vê necessidade. Mas para a advocacia, ainda por ser uma profissão tradicional, é importante para trazer credibilidade, para trazer posicionamento de imagem, ter o site institucional adequado, obviamente. Então, o que não poderia estar nesse site institucional? Formas de pagamento. Inclusive, a doutora Ariane teve no último colégio de presidentes aqui na subseção, ela falou exatamente sobre isso, respondendo a uma pergunta da plateia. E se eu quiser botar o link da tabela de honorários advocatícios? Tabela da OAB pública, não posso botar a tabela da OAB no meu site? Foi a pergunta do advogado. Olha, realmente, a tabela da OAB pública, você pode até botar ela dentro do seu site, mas como uma referência, você não pode botar formas de pagamento, foi a resposta da doutora Ariane, cartão tantas vezes e tudo mais, e valores. Né? O link de acesso à tabela da OAB, por si só, não estaria vedado, mas você não pode fazer menção expressa a valores que você cobra pelos seus serviços advocatícios no site institucional, tá? Então, o que seria vedado seria nesse sentido. E as demais informações todas permitidas. Passa a próxima. Cartões, que foi uma pergunta também do doutor Hugo. Digital e físico, né? Eletrônico e físico totalmente permitido pelo Código de Ética e pelo provimento. O provimento fala expressamente sobre cartão físico e eletrônico no anexo, que o integra. Só que, como sempre, tem as nossas limitações. Então, eu trouxe um exemplozinho aqui, ó, como eu sou boa de design, eu fiz aqui para vocês terem uma olhada. Eu uso esse daqui, tá? Mas por que eu uso esse daqui? Porque eu não faço marketing jurídico. Eu não ofereço serviço jurídico. Eu tenho um cliente jurídico no Rio de Janeiro, que eu faço serviço jurídico, então não faço publicidade com fim de obter cliente na área jurídica. Eu só faço publicidade para imagem e comunicação empresarial, porque eu tenho uma empresa de imagem e comunicação empresarial. Então, se eu fosse apresentar isso aqui como advogada, não poderia, mas eu apresento isso daqui enquanto profissional da área de marketing e de comunicação. Então, para a minha área de marketing e comunicação, eu posso me apresentar dessa forma. Para Tatiana, advogada, como é que eu teria que me apresentar? Como é que os regramentos permitem que eu me apresente? Eu posso... Posso botar minha logo, botar o meu nome, não pode botar foto, botar obrigatoriamente, tenho que colocar a minha OAB, posso dizer que eu sou especialista em propriedade intelectual, se eu de fato tiver esse título, e eu tenho, posso dizer que eu sou presidente da Comissão de Marketing e Publicidade da OAB de Balneário Camboriú, porque é uma instituição jurídica da qual eu faço parte, posso colocar o meu WhatsApp, posso colocar o meu site, posso colocar o meu e-mail, posso colocar o meu endereço, posso botar um QR Code e posso botar o horário de funcionamento em que eu atendo. Isso tudo eu posso colocar no meu cartão, seja ele físico ou eletrônico. Eu não posso botar minha foto. Isso. Muito bom. Eu não sabia. Gostou? Eu tinha essa dúvida, tá? Se podia usar não, foto não, um título, foto não por pode. exemplo, você é especialista. Título pode. Essa questão aí, doutora Tatiana, que eu achei bem interessante e é um entendimento que eu acompanho. O artigo 44, ele veda ali a menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado atual ou pretérito, qualquer cargo ou instituição, qualquer órgão ou instituição. Essa vedação não se confunde com essa participação em comissões. Então, é uma instituição jurídica, então é permitido sim. O Hugo já devia ter essa dúvida na ponta da língua também, porque eu acho até que a gente já conversou a respeito disso. Há membros da fiscalização que entendem que não poderia, que é um cargo ou função, e eu entendo que não. A maioria, né, entende que não é um cargo ou função, e é uma instituição jurídica da qual o advogado faz parte. Ou seja, o advogado já trabalha voluntário, e ainda assim ele não poderia divulgar nem essa condição de membro de uma comissão, algo assim, membro do IASC, da CRIMESC, Então, eu vejo por esse lado, tá? Eu acompanho o entendimento da doutora Tatiana também, que seria possível, sim. Muito Tá? bom. Que não se confunde
com cargo, emprego ou função ocupado, né? Eu sou juiz do trabalho aposentado. É bem diferente de eu ser membro de uma comissão. Então, achei bem interessante já constar nesse exemplo para estar esclarecendo. São questões que são perguntas que eu recebo com frequência. Mas olha só, o cara é presidente da subseção e está divulgando que é presidente da subseção. Eu falo, sim, porque não é um cargo, emprego ou função, né? É uma instituição jurídica da qual ele faz parte, né? Sim. Já vou fazer um cartão E aí a novo diferença amanhã. assim de sobriedade, olha a diferença da tipografia aqui, que aqui no meu eu boto Tati Cotrim, porque eu não me divulgo enquanto advogada, porque eu tenho exclusividade com uma associação no Rio de Janeiro, é o meu único cliente. Eu não faço publicidade profissional enquanto advogada, eu faço a minha publicidade enquanto profissional de marketing e de comunicação. Então, enquanto profissional de marketing e de comunicação, posso botar Tati Cotrim, posso botar com a fonte mais estilizada, posso botar minha foto do jeito que eu quiser, porque não tem nada a ver com a AB, e eu não divulgo nenhum serviço jurídico, tá? Mas, se eu fosse me apresentar, por exemplo, os eventos dentro da OAB, se eu quiser fazer um cartãozinho para me apresentar nos eventos jurídicos aqui da subseção, eu já colocaria numa outra forma, mais sóbria, com uma tipografia mais tradicional, colocando a minha OAB, que tem que colocar, informação importante, é obrigatória, logo pode ter, e a gente sabe que tem que ser aquela logo sóbria, mais tradicional, e todas essas informações de contato aqui podem constar, tá? Não pode ter de forma nenhuma foto, muita gente gosta de se apresentar com foto no cartão, né? Mas não pode, para advocacia não pode. Cartão. Uhum. Já vi cartão com a foto da advogada, loira, e tá com nesse cabelão artigo assim. aqui. Eu já vi um cartão bem... Tá ou no parágrafo assustador. 1º ou no 2º. Eu não me lembro agora em qual dos dois, mas está no Código de Ética e é expresso, falando sobre questão de fotografia. Segundo, Então, realmente, não pode, tá? Então, achei bacana mostrar assim, a diferença, né? Porque muita gente também vê minhas redes sociais e aquilo que a doutora Elis até falou com a gente acaba virando vitrine por estar na comissão de marketing, eu por estar na comissão de fiscalização. Os advogados olham as nossas redes sociais para ver o que a doutora Tatiana está botando lá, o que ela está fazendo. Se ela pode fazer, eu também posso. E aí não tem necessariamente, né? Porque eu não faço, para mim, publicidade jurídica, eu só faço publicidade em outros nichos. Eu faço publicidade jurídica para os meus clientes. Para mim, não faço. Então, vocês vão ver meu cartão lá com fotos, vocês vão ver estilizado, mas eu não boto que eu sou advogada. Eu boto imagem e comunicação empresarial, que é um outro nicho, um outro viés que eu estou tomando aqui, não tem nada a ver com a advocacia. Mas eu achei bom assim, o comparativo, né? E eu botei o mesmo fundo até para vocês verem também sobriedade e tudo mais. Eu gosto de ter essa imagem mais sóbria, muito embora não esteja fazendo publicidade para advocacia, mas é uma imagem que combina com o que eu gosto, né? O gosto pessoal. Vamos falar agora de redes sociais, tão queridas redes sociais. Tem como fazer publicidade jurídica sem ser pelas redes sociais hoje, gente? Difícil, né? Se você não está presente nas redes sociais, antigamente a gente dizia, não está nos autos, não está no mundo. Agora não tá nas redes sociais, quem é você? O teu cliente te busca pelas redes sociais, é o canal que o cliente tem no Google e rede social. Se ele não te encontra lá, não é que isso limite a sua competência, longe disso, não tem nada a ver com competência, mas com credibilidade, com presença mesmo, né? Presença digital, que a gente chama, imagem digital. Você tem que construir a sua imagem pessoal, você tem que construir a sua imagem profissional muito bem, e hoje em dia você tem que construir a sua imagem digital muito bem também. Então, eu separei alguns aqui, né, que é o TikTok, o Facebook, o Instagram, o YouTube, mas a gente também vai falar de outros canais mais ao longo do evento, né? E em redes sociais, o que eu separei? Aquelas expressões que todo mundo pergunta, publicidade ativa e passiva. O que é publicidade ativa, doutora? O que é publicidade passiva? Publicidade ativa é aquela que você patrocina, né? Ela não é orgânica. A publicidade ativa você vai atrás do cliente. A publicidade passiva, o cliente vem atrás de você, porque o seu conteúdo é muito bom, um conteúdo relevante. Então, ele vem atrás de você porque ele te enxerga
nas redes como uma figura de autoridade. E a publicidade passiva você busca. Como é que você busca? Normalmente pagando, promovendo para que o alcance, né, seja maior e que engaje, né, o conteúdo engaje através desse alcance. Então, patrocínio de posts permitido, a publicidade ativa e passiva são permitidas pelo novo provimento, envio de mensagens a destinatários certos. Quem são esses destinatários certos? Que é a pergunta que eu coloquei aqui. Quem é o meu cliente? Primeiro, o que é cliente para os regramentos, né? Para não ter problema que a gente entrar em contato com essa pessoa? É alguém que você está com um contrato em vigor ainda com ele de prestação de serviços ou que você já teve algum relacionamento pretérito. Esse é cliente. Qualquer outra pessoa que você entre em contato mandando conteúdo, que não seja esse tipo de pessoa, é um prospect, que a gente chama, né? Alguém que você quer buscar, né? Que você quer tornar um lead, né? Que é o cliente no marketing. Então, você não tem nenhuma relação com essa pessoa não te conhece e você está indo buscar. Isso não pode. Você não pode buscar, mandar mensagem indiscriminadamente para pessoas pelas redes sociais. Você pode enviar diretamente para o seu cliente. Pessoas que já são do seu círculo de conhecimento, você pode, não é vedado. Tá? Isso, uma coisa que eu não falei em nenhum evento ainda, sobre essa questão de venda de bem e evento. O que seria venda de bem? Livro jurídico, curso, e-book jurídico. Isso pode ser feito, e com publicidade ativa, inclusive. Pode fazer, está no regramento, tá? O que você não pode fazer, pode fazer para qual é o público, né? Quem é o cliente desse conteúdo? São os advogados, os estagiários, os estudantes de direito. Você pode fazer. Você está direcionando venda de conteúdo de material jurídico, de evento, de palestra sua, sobre temas jurídicos, não tem problema nenhum. E você pode fazer com impulsionamento, né? Pagando publicidade ativa. Doutora O Tatiana, que não pode? Oi. posso só fazer um Falar? parênteses Claro. agora para aproveitar o gancho? Isso que a doutora Tatiana está trazendo é muito relevante, porque a gente não pode confundir um perfil, por exemplo, do Hugo professor, que o foco é, por exemplo, vender um curso, alguma coisa, com o Hugo advogado fazendo publicidade. Então, essa é uma outra questão que eu vejo bastante confusão, tá? E eu acho interessante agora, inclusive, aproveitar a fala aqui da doutora Tatiana para a gente deixar isso claro. A gente vê muito perfil de mídia social que advogados produzem conteúdo, eles acabam se tornando, entre aspas, até referência em determinado nicho, mas muitas vezes nesse perfil eles não estão fazendo publicidade, eles não estão captando clientela, eles estão vendendo o serviço deles como professor para outros advogados, para estudantes do direito, para... Então é uma questão que a gente tem que ter em mente que não pode se confundir com a publicidade, com a descrição, com a sobriedade. É lógico que tem as amarras, né, que todo advogado tem que observar, não me entendo errado pelas amarras, mas a gente tem que ter em mente que existe sim essa diferença, tá? Do perfil que é um perfil pessoal, onde o advogado está produzindo conteúdo, ou às vezes está oferecendo apostilas, cursos e etc. E isso não se confunde com captação de clientela e com publicidade na advocacia. Tanto que muitas vezes tem lá o Jean Barreto Advocacia, que é o meu perfil profissional, onde eu vou produzir conteúdo informativo, com descrição, com sobriedade, e eu, no meu perfil pessoal, eu tenho uma certa liberdade, né, de estar, por exemplo, oferecendo cursos, livros e etc, né? Lógico que sem autopromoção e sem, né, nenhum excesso, nenhum abuso, mas a gente não pode confundir daí com a publicidade, né, de qual oferta de serviços jurídicos, né? Não, foi ótima essa colocação. Foi ótimo. Esclareceu realmente essa dúvida que muita gente tem, porque quer fazer os livros, quer fazer o infoproduto, né, que a gente chama hoje em dia, que são os e-books, os cursos, um podcast, tem gente vendendo, né, podcast, enfim, vídeo no YouTube patrocinado, né, que você pode arrecadar algum valor para cada vez que a pessoa assiste e tudo mais. Então, essa publicidade não tem nada a ver, não se confunde com a publicidade realmente do serviço jurídico. É um outro tipo de serviço, é um serviço com conteúdo jurídico, mas não é um serviço jurídico.
né? Tem essa diferença, e foi muito bem colocada pelo Dr. Jean. Então, o que não poderia nas redes sociais seria aquele robô, o impulsionamento fraudulento, para aumentar o alcance, né? Para você conseguir um espectro maior de audiência e de engajamento. Isso, eu coloquei robô aqui, não está escrito robô no regramento, mas quando você lê o engajamento fraudulento e o alcance fraudulento, provavelmente é o uso daqueles robozinhos, né, que é para ficar curtindo, para ficar comentando, para ficar divulgando. Então, isso está bem expresso no provimento, artigo 4º e 5º. YouTube, pode? Doutora, eu posso fazer um canal bacana no YouTube? Fazer a minha publicidade por ali, informativa? Pode. Você pode falar sobre conteúdos jurídicos dentro do seu canal. Você tem que seguir as limitações e as vedações do Código de Ética e Disciplina e do provimento. Mas você pode fazer vídeo ao vivo, gravado, palestra, como a gente faz aqui direto, e com conteúdo jurídico, que você não pode, nessa sua palestra, nesse seu vídeo, aproveitar para se autopromover, e para falar do seu escritório, e para trazer autoengrandecimento para você, e para prometer resultado, e para trazer casos concretos dentro desse teu vídeo. Dizer, olha, eu ganhei essa causa assim, assim, assado. Ou comentar caso concreto de coleguinha, não pode. Do colega também não pode falar do caso do colega. Você não pode fazer comparação, como a gente falou lá no início. Então, você pode fazer o conteúdo, um vídeo? Pode, informativo. Vou falar sobre registro marcário, vou falar sobre concorrência desleal, vou falar sobre trade dress, vou falar sobre qualquer conteúdo que queira falar jurídico, mas com todos os balizadores que a gente sabe que tem. Então, proibição de ter canal no YouTube não existe. O provimento é bem claro nesse sentido. Proibição de participar de live em Instagram também não tem. Mas você também não pode, não é livre, né? Não é, vou falar o que eu quiser agora aqui, porque o canal é meu, o perfil é meu, vou falar o que eu quiser aqui dentro. Não é bem nesse sentido, tá? Mas tem muita gente fazendo isso. Nossa, eu vejo demais isso. Tem muito advogado falando dos processos que ganhou. Eu vejo muito advogado também com alguém filmando ele, fazendo uma audiência. Nossa, a gente vê de tudo ali no Instagram. Não, sustentação oral pode. Sustentação oral pode. Não pode mostrar parte, não pode mostrar testemunho, não pode mostrar o Não, juiz. mas filma. Agora, ele se mostrar sustentando, desde que ele ele recorte a fala, né, e não apareça ele citando o número do processo ou quem são as partes envolvidas, mas ele fazendo a sustentação dele de forma genérica, a fundamentação jurídica, isso não tem problema Isso nenhum. dos que eu vi, não, mas o que eu vi foi assim, ó, a pessoa falando ali, né, na audiência, e aí depois no outro post colocando qual foi o resultado, dizendo que ganhou. A meu ver, não pode, né? Não, assim não é. Porque ele Não, vai estar não. divulgando o Nem lista de resultado. demanda, nem lista de cliente, não pode divulgar nada Isso disso, de também. informação de cliente. Quem trabalha com propriedade industrial, né, sempre coloca A gente costuma... as logos dos clientes que cuidam, né, que acompanham. Imagem de audiências, por exemplo, a dinâmica é a mesma que a doutora Tatiana falou em relação à sustentação oral. Agora, o que eu não posso, por exemplo, vamos supor que aqui seja uma audiência e eu tire uma foto e publique essa foto da audiência, onde vai estar aparecendo o juiz, o promotor, a outra parte, o outro advogado, entende? Então, até nesse momento tem que ter esse cuidado para nunca estar divulgando a imagem de terceiros, seja cliente, seja juiz, seja do Ministério Público, entende? É a mesma cautela, tanto para audiência quanto para sustentação oral, que a doutora Tatiana já pontuou no início, né? A gente pode, por exemplo, fazer um recorte de um trecho da sustentação oral, que eu não mencione o nome do cliente, que não seja possível identificar nada. E na audiência a gente costuma também ter acontecido bastante, tá? Só que na maioria das vezes eu não sei qual que é, eles colocam aquele embaçado na frente das pessoas, colocam um emoji em cima, fazem qualquer coisa nesse sentido para não aparecer ninguém além do próprio advogado. Aí até então o provimento permite, né, da mesma forma que a sustentação oral, desde que não divulgar do cliente, né, a imagem das partes envolvidas, especialmente menores de idade, por exemplo, a gente já acompanhou situações assim também, né, de
processos que tramitam sob o manto do segredo de justiça, aí é uma outra situação também que, além de não poder divulgar as partes, tem esse segredo a ser respeitado, né? Que também é comum, tá? Não pensem que não. Imagem, né? Direito à imagem das pessoas também. E aí, mesmo com autorização expressa dessas pessoas, também não convém poderia. colocá-las e não pode. Pegando esse gancho até de audiência, eu lembrei aqui do check-in no fórum. Look do dia lá no fórum, eu aqui, ó. Tô no fórum, audiência, não sei o quê. Pode? Não pode? Fazer check-in pode, você pode fazer check-in. Não tem vedação nesse sentido. Fazer dancinha no TikTok, a doutora Ariane falou também, não tem vedação nesse sentido. Mas tem coisas, gente, que aí já é uma opinião aqui minha, tá? Porque além de advogada e trabalhar com comunicação, eu também sou consultora de imagem. Aí uma impressão minha, tá? Algumas posturas, eu acho que não condizem com a advocacia, e para mim, dancinha no TikTok é uma delas. Mas aí tem gente que me fala assim, mas doutora, mas meu cliente é assim, assim. Para ele, cabe eu fazer dancinha no TikTok. Então, aí acho que vai do juízo de valor de cada um também, né? Será que combina? Quem é o seu cliente? É uma grande empresa? São os empresários? Será que eles vão achar legal você estar dançando no TikTok? Se essas pessoas que você quer agradar, que você quer impressionar, você não pode captar essas pessoas, mas você pode construir uma figura de autoridade para encantar essas pessoas e elas acabarem lhe contratando, né? Então, será que condiz? Fechando essa questão aqui das redes sociais, o TikTok é vedado? Ele não é vedado. Você pode fazer a tal da dancinha, mas será que condiz com a imagem profissional da advocacia, que é mais tradicional, que é mais sóbria, que é mais séria? É um caso a pensar, assim, né? Aí cada um vai fazer o seu juízo de valor, porque o que é o marketing? É criar conteúdo, né, construção de um valor para um público direcionado. Até por isso que o símbolo do marketing é aquele alvo, né, aquela setinha com alvo. É você construir valor para atingir uma pessoa direcionada. Será que meu cliente quer ver esse tipo de coisa? Será que ele me contrata se ele souber que eu faço dancinha no TikTok? Para pra pensar. Será que ele me contrata se ele sabe que eu faço o look do dia em frente ao fórum? Será que eu estou passando autoridade e credibilidade com essa construção de imagem profissional? Aí isso fugiu, tá? Fugiu aqui do regramento, dos regramentos e pensando em imagem profissional. Eu gosto sempre de trazer essa questão para o advogado pensar também, né? Será que vale a pena fazer tudo pela audiência? Para estar fazendo uma tendência, seguindo uma moda? Antes mesmo do provimento 205 entrar em vigor, doutora Tatiana, a gente já abraçava a ideia aqui de que o que importa é o conteúdo. Porque a gente recebia questionamentos, né? Salvo engano, a OAB do Paraná havia proibido a utilização do TikTok. A gente possuía aqui no próprio sistema estadual membros que eram contrários à utilização de mídias sociais. Mas a gente sempre conseguiu, por uma unanimidade não tão unânime, né, mas uma maioria simples, a gente sempre conseguiu deixar como norte para a gente o conteúdo. Então, eu posso usar o TikTok? Eu posso, mas o conteúdo, né, que eu vou estar produzindo ali, que a gente vai estar observando para saber, né, considerando ali o provimento, o artigo 39 ao 47, o próprio estatuto, né? Vai depender do conteúdo. Então, seja site, Instagram, Facebook, TikTok, tem até novas mídias aí que vem surgindo, né? Esses dias eu recebi alguma coisa, acho que era Kiwi, se não me engano era Kiwi, eu nunca tinha visto. Tem coisa que a gente nem sabe que tá surgindo, que só essa geração mais nova, né, vai acompanhando essas mudanças todas, a gente não vai participando dessas redes, não tá por dentro. Então, assim, o que a gente sempre se ateve com a vinda do provimento ficou mais claro para todos daí, né? É essa questão mesmo de o que está sendo produzido. Não importa a mídia, o perfil, né? Qual plataforma está sendo usada. Importa o que o advogado está produzindo ali, seja de conteúdo ou seja de publicidade, que também tem essa distinção, né? Sim. Tá E eu chegando sempre muita coisa. lembro, gosto de lembrar assim, do que o Código de Ética ele fala sobre o advogado, ele deve zelar pela reputação e a imagem da classe. Existe isso no nosso Código de Ética, isso não tem nada a ver com publicidade, mas
faz parte do nosso código de ética. Todo advogado, a gente faz esse juramento de zelar pela reputação e a imagem da classe. Então, isso já é um ponto para você pensar no que você vai produzir. Já é um ponto de partida, né? Será que se eu estiver fazendo alguma coisa meio ridícula na rede social, será que eu não estou ferindo a reputação e a imagem da classe? Não estou atingindo só a minha imagem enquanto profissional, mas da classe como um todo. Então, é um ponto para a pessoa considerar. Eu sempre gosto de... Eu sou mais tradicional, gente, não sei, eu sou bem clássica. Então, eu tenho esse posicionamento. Muita gente acha que é antiquado, mas eu ainda considero que você fez uma escolha, ninguém te obrigou a ser advogado. Você não escolheu ser advogado? Contigo. Então, né, a gente sabia que a gente não ia poder estar fazendo o que qualquer um está fazendo por aí, quando a gente escolheu essa profissão, porque é uma profissão muito tradicional ainda. Principalmente no nosso país. Um país latino, um país de patriarcado ainda, que a gente sabe que vive, machista. Então, assim, para pensar se seria adequado estar fazendo esse tipo de conduta. Falo isso aqui e joguei para o ar, tá? Joguei para o universo, porque eu sei que muita gente vem contra isso que eu falo, tá? Muita gente acha que tem que ceder às modernidades da atualidade, mas eu ainda considero, ainda lá nas minhas aulas de deontologia jurídica, que a gente tem que zelar pela imagem e reputação da classe. A gente fez esse juramento, a gente escolheu essa profissão. Então, não vejo sentido em destoar e começar a fazer coisas que não têm a ver com a profissão, né? Quer falar mais alguma coisa dessa parte? A gente vai entrar com o próximo, deixa eu ver aqui. Só queria dizer que você está certo. Podcast. Eu concordo com tudo isso. Pois é, né? Eu sou old school, eu ainda gosto daquela coisa tradicional, vou escrever minhas petições do zero, que hoje em dia está todo mundo, cadê modelo, cadê isso, cadê aquilo? Eu escrevo do zero, cada caso realmente é um caso, com aqueles estudos. Infelizmente, processo eu sou eletrônico, advogada tudo isso. Estilo antigo. Eu vejo tanto copia e cola. A gente percebe até que algumas pessoas, parte administrativa ali, principalmente do NPI, né, as petições lá, eu vejo que as pessoas às vezes esquecem até de arrumar o texto, de colocar a fonte igual. Eles copiam de um lado, copiam de outro, fica aquela bagunça ali, um Frankenstein. Não nem cuidam, né? Não tem nem cuidado de ver como é que ficou, de ajeitar. Nossa, eu tenho pavor disso. Também sou desse tipo aí. Eu não digo assim, até gosto dessas inovações tecnológicas, no sentido de você botar um visual, acho legal, facilitar o entendimento do julgador, sim, com certeza. Não me refiro a isso, não. Botar um vídeo, um QR Code que você possa estar apresentando, ao invés de estar um monte de texto, acho bacana. A gente dá espaço para isso, né? Dentro dos limites também. A gente não vai botar tirinha do pica-pau, como a gente já viu em petição, mas acho que tem um limite, né? Porque as pessoas extrapolam, né? Então, mas eu acho bacana, assim, ceder essas inovações, mas não pode perder a essência, né? Do que é o tradicional, do que é a advocacia. Eu acho que tudo isso é bom senso. No final das contas, é bom senso, né? Mas fala, doutor. Em 2010, mais ou menos, eu trabalhei num escritório que atuava com advocacia em massa. E eles começaram, naquela época, a bolar um sistema. Por quê? Porque a gente acabava criando modelos, como era tudo muito repetitivo na época, eu lembro que tinha bastante aquelas ações de expurgos dos planos econômicos. Então, eu tinha um modelo para a doutora Tatiana de Balneário, porque eu sabia que ela pedia isso, isso e aquilo. Eu tinha um modelo para o doutor Hugo, e eram recorrentes os mesmos advogados, né, naquela época, a ingressarem com essas ações. Não era muito diversificado. E para vocês terem uma ideia, naquela época, uma década atrás, aproximadamente, foi contratada uma empresa para fazer um sistema de gestão dos processos, né? Então, essa empresa criou um sistema que tinha uma pessoa responsável pela leitura do diário, e aí puxavam todas as publicações, era tudo dividido por região, juizado especial e rito ordinário. Então, essa pessoa só selecionava o diário do dia e jogava nesse sistema. Hoje em dia, esse negócio deve estar uma maravilha. Vou até atrás para ver como que está.
E a partir do momento que já tinham as regras, qual era o advogado responsável por qual região, a gente recebia isso no próprio navegador da web. A gente recebia os nossos prazos. Então, no início vinham dispensa de recurso, embargos e apelação, por exemplo. A gente decidia e vinha a decisão na própria linha. Então, a gente clicava ali, já abria a decisão, a gente decidia qual medida ia tomar. É um recurso, já baixava os outros 2 prazos e ficava só o prazo do recurso que a gente tinha para fazer. E aí, qual que foi a sacada? A partir do momento que isso foi uma construção dos próprios advogados, percebendo que era tudo muito Ctrl+C, Ctrl+V. Eles criaram uma ferramenta dentro do próprio sistema, olha que loucura. E a galera acabou saindo logo depois, porque virou uma coisa tão automática assim que ninguém mais raciocinava do direito material, só o processual. Porque a gente ia lá, por exemplo, e a gente abria o prazo. Era uma contestação. Tinha um link, tinha ícones ali que a gente ia clicando de acordo com os pedidos. Então, ilegitimidade passiva. Clicava, já ia o tópico, a tese prontinha. Então, a gente dava 5, 6 cliques, dando material, dando moral, impugnar a justiça gratuita. Cada clique já gerava uma petição com endereçamento, número do processo, nome da parte, e ia jogando esses tópicos na própria petição. Então, isso há 10 anos atrás era algo, nossa, inovador. Só que daí todos os advogados, a partir de 1, 2 meses, começaram a se apavorar. E aí todo mundo acabou, sabe, todo mundo acabava saindo desse escritório e falava, meu Deus, olha o que é isso. Porque, querendo ou não, não tinha essa questão que eu acho que é fundamental de tu produzir, de tu buscar uma jurisprudência, de buscar uma decisão. Então, a questão assim era de fazer 80 contestações num dia. E o pessoal conseguia, por quê? Porque era tudo muito repetitivo, o pessoal ia lá, conferia, tudo fechou. E o próprio sistema aí já vinha fazendo o nosso trabalho. Então, era só tu ver a decisão, decidir qual era a medida que tu ia tomar, que tu já tinha. Lógico que a gente que alimentava essas teses, né, que a gente ia acabar utilizando. Mas, assim, a gente fazia uma vez e usava 45 vezes. Então, assim, a média de tempo nesse escritório era de 6 meses. O pessoal ficava 5, 6 meses e falava, nossa, me sentia numa Robotizado, né? produção, Literalmente numa fábrica robotizado. chinesa, né? A gente até brincava que era uma fábrica chinesa clandestina, que era uma coisa Desaprende meio... até a fazer. Mas eu acho que é porque eu também não tive essa experiência de escritório. Eu nunca estagiei em escritório, eu estagiei sempre em órgão público concursada e depois eu entrei só em empresa. Sempre fui de empresa, sempre fui advogada de empresa. Então, nunca passei por essa questão do contencioso de massa, graças a Deus. Então, sempre tive que fazer as minhas petições do zero, cada caso literalmente era um caso. E sempre com esse viés generalista, né? 360, porque você pega de tudo nas empresas, você não é só advogada disso, tem que entender de tudo um pouco. Mas, voltando aqui, né, na questão do podcast, que a gente tem mais moderno hoje em dia, podcast, as lives, né, que principalmente depois da pandemia bombaram no Instagram, a gente não pode fazer publicidade no rádio. Podcast não deixa de ser um rádio, mas você pode fazer produção de conteúdo dentro do podcast. Você pode falar sobre conteúdo jurídico ali, você não pode fazer nenhuma divulgação de serviço ali, né? Mas a comunicação informativa ela pode ser feita no podcast e na live, como a gente vem falando em todos os canais aqui. Então, lives são permitidas expressamente pelo novo provimento, mas o conteúdo tem que estar sempre adequado ao Código de Ética e Disciplina e ao próprio provimento, como a gente vem falando ao longo de todo o evento. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Vamos falar de entrevista? Entrevista é legal. Falar de entrevista no rádio e na TV. Pode fazer entrevista? Pode fazer entrevista, mas você não pode colocar lá o seu nome do seu escritório, você não pode falar que você pertence àquele escritório, divulgar o seu escritório, você pode falar, não pode dar os seus contatos, você pode dar o seu nome, no máximo você vai poder botar o seu e-mail. O objetivo sempre nos canais de TV e rádio vai ser mais educacional, mais instrutivo, mais ilustrativo. Você não pode responder consulta a uma demanda específica, falar sobre um caso concreto seu ou de um colega. Você vai poder falar de uma dúvida, se alguém trouxer uma dúvida jurídica para você responder, pura e simplesmente com caráter ilustrativo e educacional.
É mais informativo do que outra coisa. Então, pode participar de rádio e TV? Pode, você não vai poder fazer publicidade ali, tá? Então, rádio não. TV é a mesma coisa. Responder consulta não pode, debate sobre causa, buscar a reportagem, buscar da declaração pública você também não pode. Você pode ser procurado enquanto figura de autoridade, porque a pessoa te reconhece, né? Aquele canal de televisão ou de rádio reconhece você como um advogado expoente naquele segmento, te procurou para você fazer, mas você buscar, ir atrás desse tipo de publicidade, não, primeiro que não pode fazer publicidade e também não pode usar esse tipo de veículo para se divulgar, para se promover, para autoengrandecimento, divulgação do escritório. Mas pode dar entrevista meramente informativa, tá? Vocês querem pontuar alguma coisa de rádio, TV e live, podcast? Tem alguma dúvida de alguém que vocês sabem? Não, eu fui convidado outro dia para fazer um podcast, mas o que você falou, acho que eu fiz certinho. Eu só não deixei meu e-mail lá, podia ter deixado, né? Não, e-mail é permitido. E você também não vai poder responder para uma pessoa. Aquilo que o doutor Jean falou, traz um caso concreto para você debater sobre. Isso não pode. Você pode te responder uma dúvida genérica do cidadão, da sociedade, da audiência daquele canal de televisão ou de rádio. De dúvida jurídica geral, zona. Não pode ser nada... aconteceu isso assim no judiciário, o STJ está entendendo assim. O que o senhor entende, doutor? Sobre o caso XYZ. Não, você vai poder falar sobre o teor jurídico, assim, o que você entende sobre aquele assunto jurídico, mas não debater o caso em si, tá? Porque senão vira uma consulta, né? E aí você não deixa de estar fazendo uma publicidade indireta e de estar fazendo uma captação indireta. Você está respondendo especificamente sobre aquele caso, então a pessoa já sabe. Principalmente se for um caso assim de massa, um caso polêmico, sei lá, vou falar em questão de TBI da vida, um julgado de TBI que teve recente aí do STF sobre, você dá uma consulta, no nosso escritório faz assim, assim, assim sobre isso, o nosso método de trabalho é esse, assim, assim, a gente resolve esse problema. Está fazendo publicidade. Então, isso não pode. Você pode falar sobre o que você entende de um julgado específico, público, notório, sobre uma súmula do STF, uma súmula do STJ, uma repercussão geral, um recurso repetitivo, uma coisa muito pública e notória que você vai dar o seu entendimento jurídico sobre aquele assunto ali, mas não vai ser via consulta. Você não está resolvendo nada, tá? Senão realmente caracteriza a publicidade indireta. E aí, nossos antigos e ainda existentes, mas quase esquecidos, jornais e revistas, né? Quem lê o jornal hoje em dia? Só o pessoal que denuncia a idade, né? Se a gente fala que lê um jornal hoje em dia, o jornal impresso, aquele que suja a mão, está denunciando a idade. Porque hoje em dia o pessoal da nova geração não sabe nem o que é isso. O que é jornal? Tem isso? Quais são os jornais? Né? Mas deixa eu comentar uma coisa aqui, até voltando um pouquinho no assunto que foi ali para trás, que você falou de jornal, eu lembrei. Tem um lugar, não vou falar onde é, que eles vendem também jornal, revista, e eu canso de ver lá pilha de cartão de visita de advogado. É sempre do mesmo lugar, gente, que eu te mando. Aí eu vou, tiro foto aqui, gente, tô levando, tá? Eu recolho. Mas tem sempre, aí ó, tem sempre lá. É impressionante como é que continua a fazer isso. Eu posso estar lá nos classificados? Não pode estar nos classificados, gente. Ainda tem classificados hoje em dia no jornal? Nem sei. Tem isso? Não pode nesse caso, Hugo, como é sempre o mesmo lugar, eu acho que vale, próxima vez que tu for lá, avisar eles, né? Dizer, ou tentar pegar um contato deles ou me passar o endereço mesmo, para a gente tentar fazer alguma coisa. Voltando um pouquinho também, que eu achei interessante ali destacar, essa resposta do tópico anterior que a doutora Tatiana trouxe, cabe também e muito bem para as caixinhas de perguntas, né? Que no Instagram tem muito. Aqui da TV? Não, em relação ali a não responder uma consulta
e sim falar de um que modo geral de determinado tema. E isso é bastante comum. Com essas caixinhas de perguntas, a gente recebe muitos questionamentos também em relação a eu posso, não posso? Poder pode, mas o que tem que se preocupar é com o que tu vai responder. Então, é bem como a doutora Tatiana falou, quero ressaltar, já que vai ficar gravado e alguém possa estar acessando, que é nesse sentido. Eu posso pôr uma caixinha de perguntas, qual a sua dúvida? Mas eu não vou responder uma consulta. Me separei assim, assim, assado. Eu não vou chegar lá e dizer, olha, como tu esteve 2 anos, mais de 2 anos, foi reconhecida a união estável. Não, eu vou falar, olha, existem formas de divórcio disso, vou falar de uma maneira geral sobre aquele assunto, mas eu não vou responder a pergunta que a pessoa fez, tá? Então, E isso eu finalizar acho de bem preferência falando, procure um advogado de sua da sua confiança. confiança, exato. Não dúvidas, chame no direct. Dúvidas, me chame aqui comigo. Resolva o seu Exato. problema. Não dá, não dá, não dá. Mas é bem nesse sentido mesmo, né? É bem tênue, né? É muito complicado isso. É uma linhazinha muito sensível entre como é que eu vou abordar esse assunto de forma a não parecer uma consulta, como é que eu vou responder isso de uma forma bem genérica, sem chamar o holofote para mim, sem parecer que eu estou tentando que as pessoas entrem em contato com o meu escritório. É muito, muito difícil. Eu confesso que é difícil, né? Na prática, lidar com isso. É por isso que a gente tem que estar sempre falando sobre esse assunto, sempre promovendo os eventos, porque não se esgota, gente. Não se esgota. Os novos orientações estão vindo por aí com o comitê regulador e a gente vê cada coisa, a gente vê de um tudo. E a criatividade do ser humano não tem fim também, né? Para o erro e para o acerto. Sim. Então, Quando eu recebo questionamentos, né, por e-mail ou ligações e etc., eu sempre sugiro a leitura ali do artigo 5º e do 7º do Código de Ética. Pô, são 2 linhas, né, de leitura, mas eu levo como diretrizes, assim, que é o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Isso não é subjetivo como descrição, sobriedade, etc. É bem objetivo, né? O que é um procedimento de mercantilização? É procedimento de venda, né? E o 7º, que é vedado o oferecimento de serviços profissionais, entende? Então, eu acho que aí já entra a questão do informativo, né? O oferecimento de serviços profissionais que implique direta ou indiretamente angariar ou captar clientela, né? Ou seja, oferecer. Eu posso produzir conteúdo, eu posso trazer conteúdo informativo, eu posso, mas o que eu não posso nunca, seja na publicidade ativa, passiva ou etc., ou numa simples publicação no meu perfil, do meu escritório, eu não posso estar oferecendo meus serviços. Então, ok, tem a subjetividade de vários conceitos que deixam a gente em dúvida, ostentação, isso e aquilo, né, que pode gerar discussões. Ok, agora, o oferecimento de serviços é bem claro, eu não posso oferecer o meu serviço, seja direto ou indiretamente. Então, sempre que eu sou convidado para participar de seja lá o que for, presencial ou virtual, de qualquer evento, eu começo sempre falando do 5º e do 7º, porque ali eu vejo que a gente foge um pouco dessa subjetividade ali que o 39 traz, sim. e o próprio provimento, né, ele é bem... Eu já ouvi bastante reclamações, inclusive, do provimento de advogados que entendem que não resolveu muito, né? Mas eu acho que a gente tem muito a Avançou comemorar com muito esse em relação de provimento. 2000, né? Com certeza. Eu acho Até que a gente porque tem nesse muito último evento que a gente foi, em 2000, a gente nem tinha uso assim, de e-mail, não tinha nada do que tem hoje. O avanço não, sim, não, tecnológico que se foi uma teve nos evolução, últimos sim. 20 anos foi E a gente imenso. não poderia imaginar também que o provimento fosse abarcar todas as situações Não, até possíveis, porque a e não tecnologia não tem para, a gente como, já está tendo não. audiência no metaverso, gente. Daqui a pouco a Então, gente vai ter que assim, estar falando de metaverso. Metaverso é uma realidade. Tem escritórios em São Paulo que já estão comprando espaços no metaverso para atuarem no metaverso. Tem audiências sendo realizadas, né, dentro do metaverso. Então, vamos ter que avançar, né? Os regramentos vão ter que acompanhar. É difícil, né? A sociedade vai avançando aqui, até o direito, né, e a regulamentação chegar, conseguir acompanhar. O ideal era que tivesse todo mundo num equilíbrio.
mas a gente sabe que demora, mas precisa, é necessário. Então, voltando aqui na parte da mídia impressa que eu trouxe, porque ela ainda existe, está lá meio esquecida, mas ela ainda existe. Tem muito advogado que ainda gosta, né, de escrever artigo, coluna para jornais e em partes jurídicas, né, em revistas jurídicas, em cadernos jurídicos, em revistas da magistratura, né, dessas escolas de magistratura e tudo mais. Então, é proibido? Não. Você pode escrever a sua coluna, pode escrever o seu artigo literário, desde que respeitando o Código de Ética e Disciplina, sempre com aquele viés informativo. Você não vai poder botar os seus contatos ao final, exceto o e-mail. O e-mail sempre é permitido, né, doutor Jean? Não estou falando besteira aqui não, né? Induzir litígio jamais. O artigo, deixa eu achar aqui, mas houve uma ampliação, só que daí eu tenho meus receios se aplicaria ou não para o jornal impresso. Eu acredito que no jornal impresso não, mas eu acredito assim que nos meios sociais, deixa eu só achar que me fugiu aqui. E só o e-mail, Não, foi ampliado, o provimento amplia. O provimento equiparou o e-mail a algumas coisas. Tem sim, acho que artigo 6º. Aqui é o 4º, parágrafo 3º. É o 4º? Para fins fala alguma previsto coisa, sim. Equipara-se ao e-mail todos os dados de contato e meios de comunicação do escritório do advogado, inclusive os endereços dos sites, das redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, podendo também constar o logotipo, desde que em caráter informativo, e agora vem respeitados os critérios de sobriedade e discrição. Então, e nos canais não vedados sempre pelo 40, né? Que aí você já não pode se utilizar. Então, por exemplo, se você tiver numa rádio, numa TV, num cinema, você não vai poder, fazendo um audiovisual, alguma coisa nesse sentido, usar esses contatos de qualquer forma, porque você não vai poder usar aquele veículo. Mas participou de uma live, por exemplo, aí tu pode, né? Além do e-mail, tu pode estar disponibilizando esses dados que o parágrafo 4º do parágrafo 3º do Instagram, artigo 4º. dizer meu Instagram e tal. Mas eu concordo com o teu entendimento, né, doutora? Onde é vedado, mas aonde é permitido, vai além do e-mail daí. Aí pode pôr até o perfil da rede social e etc. Eu tenho meus receios com esse parágrafo, tá, doutora? Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu trouxe essa questão porque eu lembrei. Quando eu estava vendo, eu vi que só podia e-mail no Código de Ética, e quando você vai para o provimento, ele equipara o e-mail a várias coisas. E aí pega, né? Fica complicado, porque ampliou muito, e aí os advogados podem começar a sair falando em qualquer veículo, tudo. Então, se a gente pegar esse exemplo que o Hugo trouxe, por exemplo, dos cartões que lá no sul da ilha sempre estão no mesmo estabelecimento. Qual a diferença e não é do mesmo advogado, tá? Sim. Sempre advogados e não é pago, né? E não é pago também, simplesmente são deixados lá. Não, deixa lá um bolinho. Eu recebi questionamentos de advogados no sentido de que, mas o provimento autoriza, então, a publicidade paga. Publicidade paga não vai para destinatários incertos? Vai. A publicidade ativa vai para destinatários incertos. E eu deixar um bolinho de cartões no balcão da pousada do meu amigo, não é a mesma coisa? E aí que entra a questão, olha, o provimento está regulamentando as redes sociais. Então, nas redes sociais, a publicidade paga é permitida, a publicidade passiva é permitida, ok. Mas não revogou o Código de Ética, né? Então, é até meio muito pelo contrário, esclareceu, né? Complementou. Só que dependendo do ponto de vista do advogado que leu o Código de Ética e leu o provimento, ele vai dizer, mas para mim não tem diferença alguma, vai para destinatários incertos igual, da mesma forma. O artigo 46 do Código de Ética não foi revogado, não foi mexido. E ele fala que as mesmas regras se aplicam para a internet. Então, aí abre um campo para discussão que vocês não imaginam. Vocês imaginam, com certeza, né? Eu tenho certeza que sim. Eu achei complicada essa equiparação do e-mail a várias coisas, por isso que eu ainda coloco permitido e-mail, que eu acho que o código é mais seguro, né, em relação a isso, ele limita um pouquinho mais.
numa situação como essa, quem redigiu, né, esse texto aí, teria como fazer uma solicitação para um esclarecimento? Porque a gente não tem um código desse comentado, né? Ou tem? Não tem, né? Não tem um Não, código ainda não, comentado, né? né? Igual o Código Civil, Penal e tal. Não, os entendimentos que vão surgir vão ser agora, com o comitê regulador. Agora, Pois Agora que é, eles vão discutir e vão levar para o órgão especial algum julgamento, né? Alguma definição mais concreta. e os sim, próprios tem que tribunais surgir o de ética, problema né? para... E os próprios TEDs, né, Hugo? É assim, Já estão recebendo essas demandas, né, em alguns casos. Eles vão estar começando também a trazer um posicionamento. A gente sempre fica muito atento aqui de tudo que a gente encaminha para o TED, que acaba passando no Tribunal Pleno, para a vai gente ver o ter um resultado. retorno. Porque não Aham, adianta a gente pensar de uma forma e chegar no TED e isso não está errado, é assim mesmo. Então a gente sempre busca estar alinhado com o nosso TED aqui. puxa, Tanto que essa ideia da doutora Tatiana foi muito legal com a doutora Luciane Mortari, porque ela está ali no dia a dia, no processo ético disciplinar, então vai ser muito interessante ter a experiência dela, né, nessa Sim. questão, para justamente pelo pouco tempo, né, do provimento, né, e essa sabe? questão também a definição vai acabar no Conselho Federal, e vai ser justamente esse órgão que a doutora Tatiana falou que vai estar dirimindo aí as Batendo divergências aí entre os martelo, né? Para seccionais e dizendo, não, Santa definir. Catarina entende assim, Paraná assim, não, mas isso vai ser assado. E a partir Sabe daí que a gente que... vai ter esses posicionamentos definidos. Até então, é como a gente não tem, é mais muito Sim. da interpretação de cada lugar, de cada tribunal E de ética, de cada... principalmente São Paulo dizem que é muito mais flexível, né? A doutora Ariane falou isso no último colégio, ela falou que São Paulo tem tido um posicionamento muito flexíveis em relação aos demais estados, então o comitê ele vem mais para organizar isso tudo, né, e gerar uma uniformização a nível Sabe o que seria nacional. legal? Ia dar um pouco mais de trabalho para a OAB, talvez aí para você, já. Mas seria legal se a OAB, naqueles e-mails que a gente recebe da OAB, viesse ali de vez em quando ementários, né, das últimas decisões do TED. Porque isso ia acabar educando aquele advogado que lê aquilo ali. Eu leio aqueles e-mails, tá? Mas ia acabar educando o advogado a ver, puxa, olha aqui, ó, alguém foi punido por esse motivo. A gente vai, às vezes, aprendendo com o erro dos outros, né? Para não Sim. cometer o erro. Isso daí, de repente, seria algo interessante. Eu não sei se tem em algum lugar isso, se Então, alguma hora. tem a pesquisa dos inventários, ali tu consegue pesquisar os inventários, mas tem a questão também do sigilo dos processos éticos, né, Hugo? Não, Então, sim, a gente e só até vai lá na ter pesquisa. acesso mesmo, a gente só vai ter acesso a qualquer decisão quando transitar em julgado. Ah, sim. Né, considerando que tem um ano, um pouco mais aí de vigência do provimento, eu acho que Uhum. até a gente chegar lá no Conselho Federal e ter essas definições, eu acho que ainda a gente percorre um caminho ainda. Não Entendi. sei como que amanhã a gente vai ter essa reunião com o Duran, né, para saber Legal. como que foi esse encontro nacional e o que eles estão planejando, né, para os próximos 2 anos aí. Mas é bem complicado mesmo. Eu entendo o receio de todo mundo e não tem nada muito definido, vai muito da interpretação. E por isso que eu sempre me abraço ali no 5º, no 7º e no 39, né, do Código de Ética, que são as Tudo passa diretrizes pelas premissas principais. básicas, né? Aquelas premissas Exato. básicas que eu trouxe no início, que é onde Tem é que o norte, né? Peraí que tem que apagaram a voltar luz aqui e aqui. contar pra gente, né? Só um minuto. Tudo bem. O Jean Eu vai ter acho que que a gente voltar chegou aqui e aqui contar pra gente. ao fim, vamos esperar ele voltar rapidinho. Mas Sim, já sim. até adiantando aqui, eu acho que o último slide, que é aquela questão tá com dúvida ainda, não sabe muito bem o O caminho pessoal que tá me mandando tomar, embora aqui já. dúvidas específicas, né? Não dúvidas específicas, dúvidas gerais, na verdade, né? Não pode ter um caso concreto específico. Ainda tem alguma dúvida sobre marketing jurídico? Acessar o portal do Conselho Federal, que foi criado recentemente por conta do Comitê Regulador, que é o marketingjuridico.ab.org.br. Eu fiz um PDF, ele está clicável, tá, gente? Eu vou deixar à disposição do doutor Hugo e do doutor Jean para replicarem por aí, para a maior quantidade possível de advogados. E botei aqui também outros pontos de destaque do regramento estão nesse evento que a gente fez com o doutor Hugo e o doutor Jean, que está no YouTube à disposição. Então, esse aqui também é clicável. Eu trouxe Ah, legal.
o canalzinho aqui pode clicar que vai cair no vídeo com mais informações ainda do que as que a gente trouxe aqui, porque o nosso propósito hoje era falar sobre os canais de comunicação na prática, a publicidade na prática para a advocacia. A gente trouxe mais regramento, né, mais letra de lei no outro evento, que foi esse evento que a gente fez lá naquele projeto Conecta Comissões. Então, vou deixar à disposição. Acho que acabou, não tem mais nada aqui, não vai mais. Foi o último slide, deixei realmente esse aqui por último para ter as dúvidas. Beleza. E abrir para as perguntas agora, pegar o gancho das perguntas para quem ainda quiser perguntar. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Uhum. Voltei. Sim. Então, Fábio, por favor. O Fábio tem mais dúvidas lá do site dele. Eu também tenho, né? Eu acabo tendo algumas dúvidas do meu site. Mas eu vou deixar primeiro Caroline, talvez, se quiser fazer No algum chat tinha umas comentário. coisinhas aqui, ó. Só Tem quero um manual agradecer, de ajudou pedido. muito aí ouvir vocês. Obrigada pela live, foi sensacional. Aprendi muito mesmo. Estarei aí nas Vou próximas até também. baixar. Já vou salvar aqui o arquivo com o Dr. Jean. Salvem também o arquivo que ele deixou Verdade, ele mandou no ali. chat, para não se perder. O Hugo já sabe bem o caminho ali, né, Hugo? Uhum. Então, a Tatiana falou que não recebe, enfim, reclamação de ninguém, né? Nossa, eu recebo o tempo inteiro. Todo mundo manda para mim. E a gente já fez algumas reuniões com o Jean explicou, olha, pessoal, é por aqui o caminho, a denúncia é assim, assim, assim. Não adianta, eles mandam para mim. Aí eu, gente, tem que mandar para o Jean. Não, mas não sei o que, você não pode ver isso, porque eu não tenho tempo. Poxa, caramba. Aí tá bom, eu vou lá e faço, né? Aí eu pego tudo, preparo, tiro até Eu print de outras não coisas e encaminho para o recebi. Jean. Mas não adianta, eles não fazem, né? É que, na verdade, o que eu presumo, assim, Hugo, a questão que a gente falou do anonimato, né? Então, Outra coisa é é muito isso, tá? fácil jogar um print ali e dizer, olha só, olha que absurdo isso aqui. Agora, eu pegar esse print, pegar o link, jogar no documento, ir lá e dizer, olha, o doutor Hugo Leitão está fazendo publicidade regular, é Uhum, outra história, entende? Então, uhum. é muito, muito comum, nossos coordenadores sofrem bastante, também os fiscais, porque o pessoal eles reclamam. Agora, formalizar, ninguém quer, entende? São Sim, poucos que vão lá e dizem, não, tá errado, vou defender nossa classe, isso aqui não está sendo correto agir assim, etc. E o pessoal vem e formaliza. Então, na gestão anterior, a gente encontrou bastante resistência, sabe? Muitos queriam simplesmente jogar um print no nosso telefone aqui, se virem, outros mandavam e-mail dizendo, olha, mas isso é um absurdo. E mandava uma situação, a gente responde, olha, formaliza, manda provas. entendi. Eu já fiz minha parte, agora se virem. Uhum. Então, a gente encontrou bastante resistência no início da gestão anterior. Ninguém Com, quer acessar o decor... sistema lá, né? com o passar do tempo, com o passar do tempo as coisas foram melhorando e os advogados foram entendendo que é para o bem de todos, né? Muitas vezes não é uma questão pessoal minha com o ciclano, com o beltrano, mas é uma situação irregular e então ela tem que ser trazida até a gente, sabe? Eu não estou dizendo que se chegar algo até o sistema estadual a gente não vai tomar providências que tiver que tomar, que tiver a nosso alcance, vamos. Claro. Mas para a gente garantir, né, essa regularidade da tramitação do processo, para a gente garantir que quando chegar lá no Tribunal de Ética não seja levantada nenhuma nulidade que jogue por terra todo o nosso trabalho, a gente precisa sim que as pessoas se identifiquem e que apresentem os pedidos de Devido providências. processo, contraditório, tudo bonitinho, né, Duda? Exato. Uhum. Uhum. Posso fazer um questionamento? O Claro, escritório de deve. advocacia não pode mandar as missivas, mesmo que ela seja bem informativa, alertando os clientes sobre procedimentos administrativos, né? Clientes ou futuros clientes. Mas o escritório de IPI em si, ele poderia fazer isso, então? Então, Fábio, a Cortou, eu não questão aí ouvi é bem... alguma coisa que ele perguntou de não pode mandar, que aí cortou, eu não consegui entender. Ele quer dizer, na verdade, que o Eu não escritório ouvi. de marcas e patentes, por exemplo, né? Ele sai mandando e-mail ou entrando em contato por telefone com todo mundo, né? Sim. E enquanto advogado já não podemos fazer isso, né? É mais ou menos nesse sentido. Eu sei que o João vai falar, mas só para adiantar rapidinho,
A gente tem esse problema hoje em dia, né? Que qualquer um pode atuar administrativamente no NPI. Aí a pessoa vai lá, cria uma empresa de marcas e patentes, é advogado, está vendendo as duas coisas. Tem muitos sites, inclusive, que colocam ali também que faz a parte judicial, né? Quer colocar alguma coisa quanto a isso, Jean? Não, essa é uma questão bem corriqueira, né, nesse nicho que é a especialidade de vocês, né? Desde a primeira vez que eu já tive que conversar com o pessoal da comissão, a gente teve que deixar bem claro que ou eu tenho um escritório, né, de advocacia, ou eu tenho uma empresa. O que eu não posso é optar, não, eu vou ter uma empresa de registro de marcas. E, ao mesmo tempo, oferecer todas as medidas judiciais cabíveis e oferecer assessoria jurídica, porque aí eu vou estar, sim, promovendo que é até uma atividade em conjunto, né? Porque é uma atividade administrativa, por Uhum. mais que, né? E, sobretudo, a captação de clientela. Por quê? Porque aí entra esse aspecto que o próprio Hugo falou. Eu posso colocar faixa nos semáforos, eu posso panfletar. Como empresa, eu posso fazer qualquer tipo de Sim. propaganda que eu quiser. Eu posso captar clientes ostensivamente, sem qualquer receio. Eu posso mandar rádio, televisão, horário nobre, posso fazer o que eu quiser. Já enquanto advogado, não. Então, essa é uma questão, a gente até tinha um enunciado, isso há uns 5, 6 anos atrás, que era direcionado para essas assessorias de recursos de multa e de assessorias previdenciárias, que a situação é idêntica, se vocês pararem Ah, para pensar, é a mesma situação. A gente tinha um enunciado aqui que considerava irregular o advogado estar vinculado a uma assessoria, né, desses nichos. Só que, né, não tinha muita força, né, para se sustentar esse entendimento. E, e na prática o que acontece é isso, né? O advogado ele deve optar se ele vai atuar judicialmente nessas questões de propriedade intelectual, de registro de marcas, ou se ele vai ter uma empresa e vai atuar na área administrativa. Agora, o que a gente tem observado bastante nesse nicho, que aí novamente eu equiparo, né, essas assessorias de recurso de multas, de INSS, da própria regularização fundiária, é que traz essa liberdade para fazer propaganda da forma que quiser e, ao mesmo tempo, oferecer assessoria jurídica. Teve casos que levaram até o Hugo e não quiseram formalizar, que o Hugo, né, trouxe para a gente que era uma então, empresa e essa empresa vinculava advogados a ela. Tem empresas que têm advogados que são os proprietários da empresa, né? Tem empresas que Uhum. fazem certo, que não, eles podem até se identificar como advogados, às vezes não oferecem nada judicial, pelo menos explicitamente, mas a gente tem visto muito essa confusão, né, do advogado optar por ter um escritório de registro de marcas e, ao mesmo tempo, ele está oferecendo a atividade judicial. Então, nesse caso, é irregular, sim, porque além dessa, né, possível interpretação de atividade em conjunto, evidentemente há uma captação de clientela daí, né, uma publicidade irregular. Então, esse acho que é o foco principal desse nicho que vocês atuam, né? e é bem complicado, Esse risco que vocês estão sujeitos, né? são muitos, muitos. Eu não sei como é que é a empresa do Fábio, Fábio. Não sei se você está criando uma empresa de marcas ou advocacia mesmo na área de propriedade industrial. Não, eu só criei o site até agora, eu ainda não fiz, não atuei, não fiz nada, só crio o conteúdo e ele está escondido, vamos dizer assim. Mas você vai fazer para qual caminho? Qual... Então, como talvez tenha marca, né? Deve ser para a área administrativa, Ah, sim. Uhum. O por cuidado isso. que você tem que ter é justamente de não É. vincular ali serviço jurídico, né? Como Não. a Uhum. Ou gente então já viu, né, ou gente? então vai virar um blog mesmo, entendeu? Sim, É uma ideia. sim. Eu não sei o Como que a eu vou gente, fazer. tá. Como a gente viu ali, né, do escritório de registro de marcas, mas fica disparando e-mail para um monte de gente oferecendo análise jurídica gratuita. Poxa, né? Porque o Fábio sabe, a Tatiana também, a gente pega a revista do NPI toda terça-feira e vem Uhum. lá série de publicações, de oposições, de indeferimentos de marcas e às vezes de empresas que não estão sendo assessoradas por ninguém, né?
Antigamente era o próprio, né, que constava lá. Agora é outra terminologia lá, não lembro agora qual é. Então, o que esses escritórios fazem é isso, é pegar aquela lista daqueles todos ali que, teoricamente, não tem um procurador e disparar e-mail oferecendo serviço. Só que muitos oferecem serviço jurídico, né? Aí não, aí Aí não não dá, pode, aí né? não pode. Aí E, realmente. inclusive, isso que aconteceu, que a gente encaminhou ali, não sei se está indo para o TED, acho que não, foi para outro estado, né? Esse saiu de Santa Catarina, né? Teve mais, A já oferta vieram de serviço alguns, né? jurídico gratuito. Oi? Já vieram alguns, né? O primeiro, Ah, se eu sim, não me engano, foi alguns, para outro estado, alguns. mas tem alguns aqui que a gente já encaminhou para o TED aqui. Isso. Ah, legal. Estou curiosíssimo para ver o resultado do TED. Eu queria Verdade. aproveitar um gancho aqui que ele falou de atividade conjunta, que não pode, para o doutor Jean esclarecer a diferença que tem no provimento em relação a escritórios compartilhados, o coworking. Porque a doutora Ariane trouxe essa questão no último colégio, ela falou que tem gente se socorrendo do tal da expressão coworking, que às vezes a pessoa não é real, né? Não está constituído como um CNPJ de coworking, não está regulamentado, não está válido, né? Mas a pessoa se socorre, não, mas aqui é um coworking, um espaço compartilhado em que está todo mundo atuando. Aí ela deu o exemplo, tá? O marido é o advogado, a esposa ela é corretora de imóveis ou é de uma outra atividade afim, e o filho é uma terceira coisa. Então, e todo mundo no mesmo espaço, fazendo publicidade em conjunto, e qual seria esse limite, né? Essa diferença entre a vedação da atividade conjunta e a permissão dos escritórios compartilhados no estilo coworking, doutor Jean? Sim, Acho que é bom deixar isso gravado, até porque é a dúvida de exato. muitos advogados, principalmente aqui em Balneário, que dividem esses espaços, né, com várias atividades. Sim. Deixa eu complementar rapidinho com uma pergunta que eu não sei. Em cowork, é o telefone do próprio profissional que está ali, né? Eles não costumam usar o telefone do cowork como direcionamento, Tem ou a existe? venda de endereço Depende, fiscal e tem a venda de... É um plano que você paga, né, no coworking. Se for Tá, um coworking legalizado, organizado bonitinho, tá. você tem direito a um telefone, uma linha, né? Que a pessoa vai atender para você, vai dizer que Ah, te entendi. representa como se fosse uma Então, secretária. Vai então ter o teu nesse, endereço fiscal bonitinho ali, que você paga X por mês para ter o endereço fiscal. Você pode nunca pisar lá. Você pode não necessariamente ter uma sim, sala sim. lá, mas ter só o Do endereço endereço e fiscal o eu sei, do telefone telefone. é que eu não sabia. Então, numa Bom, dessa, de repente, o telefone, para aproveitar o gancho aí da pergunta, o telefone poderia ser um para uma família que está ali dentro, né? Nessa hipótese fraudulenta, sim. Agora vamos pensar no né, que as coisas podem ser feitas da maneira correta. O coworking é permitido, tá? Se eu tenho um contrato mensal, por exemplo, com o coworking, eu posso até ter na minha sala lá Jean Barreto Advocacia, OAB, número tal, tá? Não tem sociedade registrada, vai estar lá Jean Nandes Barreto ou Jean Barreto, OAB 29, tal, certo? O que a gente não pode confundir também? Eu, Hugo e Tatiana, vamos alugar uma sala, vamos rachar esse espaço aqui, vamos trabalhar, vamos. Aí a gente coloca lá Cotrim, Leitão e Barreto Advogados. Tá errado também, né? Não deixa de ser uma espécie de parceria, né? Mas é uma sociedade regular. Então, fugindo um pouco do coworking, se nós três, por exemplo, resolvêssemos alugar uma sala aqui em Brasília, por exemplo, a gente não poderia, para estar perto dos tribunais, não, vai ser ok, fechou, a gente não pode divulgar como se sociedade fosse sem ter registro, né? isso acontece muito, a doutora Então, isso Ariane falou acontece isso. muito, né? As pessoas Você vai vão lá, vamos rachar uma procurar pelo sala, sobrenome, cadê essa? Não tem, não existe aquela não sociedade. tem sociedade, as pessoas estão só dividindo despesas, cada um por si. E até para os clientes, né, não traz tanta segurança, né, porque eles vão imaginar que há um escritório, e na verdade são duas pessoas físicas, muitas vezes nem uma sociedade unipessoal tem. Essa questão do coworking é complicada, sim. A gente já tem visto nos esclarecimentos, tá? Ah, não, aqui é um coworking, não é o escritório. A gente já viu também o Tribunal de Ética de São Paulo serve de jurisprudência para muitos esclarecimentos também, porque lá eles entendem que não precisa ter um acesso, não precisa ter acessos distintos. Então vamos supor que eu entrei numa sala e tem uma recepção só, como se fosse um coworking, Uhum. né?
eles entendem que esse único acesso, única secretária, não é vedado. Eles entendem que o próprio escritório de advocacia pode sublocar salas do seu espaço interno. E aqui no nosso TED a gente não encontra posicionamento nesse sentido, entende? Então, precisa um CNPJ, precisa ser um coworking, De como a própria fato, doutora e de Tatiana direito, falou, né? De fato e de direito, exatamente, não que só. atue como deve ser um coworking, porque é comum, não pensem que não, tá? E não importa também o porte da cidade, tá? A gente já se deparou, tá, doutora Tatiana, com situações em que o pai é advogado, a mãe é contadora, o filho é corretor de imóveis, a nora sei lá, qualquer outra, né, profissão, e está todo mundo no mesmo espaço, e a justificativa é um coworking. Ah, não, aqui é um coworking. Só que Na na época eu prática, estava não. Na prática, é o CNPJ do escritório da É advocacia um CNPJ, só. que está ali, então, na época eu estava na exatamente. fiscalização, não tinha coworking naquela época, mas chegava muito processo desse aí. E aí a orientação era que então abrissem uma outra porta, né? Que dividissem o telefone e tal, poderia ser o mesmo estabelecimento, mas que Mas por entradas diferentes, com cada um cada com seu porta acesso. Exato. identificando o que é, né? A placa pode até estar junta, porque se for realmente um coworking, o próprio regramento fala isso. Você pode, a placa estar junto com outras atividades lá fora, porque é no sentido do próprio coworking, né? Aqui tem o escritório tal, tem a empresa de engenharia Y, tem o não sei o que de marketing Z. Está todo mundo nesse espaço aqui, dentro desse coworking, que é o CNPJ X. Aí tudo bem, aí não tem esse problema. Mas botar as placas todas em conjunto ali, sem ser um coworking de direito, né, só uma sala comercial para todo mundo, aí já fere. Já viola. Muitas vezes a gente já recebe questionamentos antes de concretizarem aí e a gente orienta o quê? Tem muitas vezes uma sala da família, o meu sogro tem uma sala, minha sogra, meu filho, meu pai. Então, o marido exerce uma advogado, a esposa é contadora. O que a gente busca orientar, mesmo não sendo, né, uma hipótese de coworking, a gente sempre tenta deixar claro que, vamos supor que a sala 110. Então, tu vai por 110A, Jean Barreto Advocacia, 110B, fulana de tal, contabilidade. E vai ter um acesso, mas não vai dividir secretária, vai ter uma porta de entrada para cada um. Já teve caso que a gente orientou, mas não tem como abrir uma porta na lateral, então, para não ter que passar dentro? Tem, então fechou, resolveu. Então, muitas vezes, esse espaço, desde que ele não se comunique internamente, né, por óbvio, se cada um tiver o seu acesso e ficar identificado que na sala 1, sei lá, 1A é advocacia, 1B é contabilidade, aí não se estaria violando, né, não se caracterizaria essa atividade em conjunto. Agora, não adianta eu colocar acesso 1A advocacia, acesso 1B administradora de condomínios, e lá dentro tem uma porta que eu passo de um lado para o outro, ou ser tudo aberto, né? Que aí não se caracterizaria atividade em conjunto também. Mas o coworking, como deve ser feito, né? Como a gente possui autorização legal ali para fazer, ele permite, daí depende, né? Como a Tatiana falou, depende da forma de contrato que tu vai estar mantendo com esse estabelecimento, e de acordo com o que tu contratou, tu vai ter. Então, se eu pago um valor X, porque eu quero mensal, eu quero pagar mensal, eu vou poder ter minha placa com meu número da OAB, tudo dentro, né, do que a nossa legislação determina, que não vai ter problema algum. Agora, essa hipótese que a doutora Tatiana levantou tem acontecido com certa frequência, e eu arrisco dizer assim que nem na metade dos casos a gente acaba identificando um CNPJ de um coworking, efetivamente. Geralmente é o próprio escritório que está sublocando o seu próprio espaço, e aí entra toda aquela E esse facilidade loteamento que o para... doutor falou, de A, B, C, D, pode ser resolvido por um simples alvará, gente. Alvará, Sim, arruma o alvará bonitinho, né? Regulariza direitinho. sim. A região de Balneário é uma região bem complicada, né, para essa matéria, tá, de atividade em conjunto. A gente não é Estou de falando hoje, eu aqui, tô... não sei como é que Não localmente é, aqui funciona, né? Mas não, a o alvará, região... teoricamente, resolveria. Você botar o A, B, Sim, C, D junto à sim. prefeitura.
Mas a gente tem assim uma certa frequência, tá? Eu não falo Balneário Camboriú em si, eu falo a região aí de, né, até Barra Velha, até Porto Belo, próprio Camboriú. A gente observa muito, mas muito, advogados que são corretores de imóveis, e aí eles colocam lá na fachada, né? Isso é bastante corriqueiro, então a gente já vem há alguns anos tratando dessas questões e a gente resolve 10, aparecem mais 3, e aí parece que nunca acaba. Mas a questão assim do espaço físico, e voltando ao objetivo principal, a questão é essa: se a gente conseguir delimitar e deixar bem definido que a sala A é advocacia, a sala B é outra atividade, essas salas não se comunicarem, não ter uma única secretária atendendo, né, as duas atividades, e aí desde que seja coworking, aí pode. Se for um coworking regulamentado, aí normalmente é uma não pessoa sei. atendendo todo mundo. Exatamente, no coworking é outra hipótese, É exatamente. outra situação. É outra hipótese, não é essa questão que eu estou trazendo, que Uhum. eu tenho uma sala ampla, não vou usar tudo e eu posso alugar metade, posso. Mas não vai ter comunicação alguma com a minha sala, vai ter acesso distinto, vai ter tudo separado, né? Não abraçando esse precedente que eu falei que alguns advogados trazem lá de São Paulo, que o advogado pode sublocar, não, salas que não estão sendo utilizadas, né? Vejam bem que não é isso que eu estou falando, né? É a questão mesmo de ter um alvará, de ter uma atividade ali reconhecida e o espaço ser totalmente desvinculado do escritório. Tem mais alguma Maravilha. pergunta, Fábio? Senão, acho que a gente Não, são muito 9 e obrigado. 7, a gente acho que pode encerrar, né? Vocês querem colocar mais alguma coisa, Hugo, doutor Jean? Não, Acho que não. Eu foi, né? Foi, né? Gostei muito de ver teu cartão de visita ali, porque eu já estou pensando no meu aqui, viu? Não, aquele foi hipotético. O de advogado foi hipotético, tá, gente? Eu criei só para esse evento, porque eu não faço cartão de advogado. Ficou bom. Ficou Mas bom. foi um hipotético ali que eu falei assim, vamos fazer para mostrar o comparativo. Muito legal. Valeu. Mas é Obrigado, viu, isso. pelo Eu deixo o convite. link para vocês poderem depois compartilhar para quem Sim. quiser essa reunião, e vou mandar também o material que eu apresentei aqui também para divulgação, tá? Legal. Manda aí que eu vou divulgar aí pro pessoal. Fábio, obrigado, viu, por ficar até agora Obrigada aqui. por ficar até agora com a gente. Olha que eu falei que a gente ia ficar até 8h30 no máximo, mas a gente sempre tem muita coisa para falar, né, gente? Obrigada, gente. Valeu. Jean, obrigado aí Galera, mais uma vez. brigadão. E deixar um Parceria sempre. abraço aí também para toda a diretoria aí da OAB de Balneário. Obrigado, doutora Tatiana. E dia 29 eu estou aí presencialmente com o doutor Leonardo para a gente estar batendo um papo aí. Vamos torcer para a doutora Luciane também estar. Ela já confirmou Já confirmou? presença, Ai, que confirmou. bom. Agora sim. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Legal. Sucesso aí na reunião. Obrigada. Fechou. Tchau, Valeu. gente. Gente, um Boa abraço. noite. Valeu, Bom obrigado. descanso. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Vocês também. tchau. Boa noite. Boa noite.